Ipiranga. Aqui tem o vinho da Urquizo Schumacher. Agora a dupla da Ferrari vem para a sexta vitória do ano. Quem pode parar Michael Schumacher? Está começando agora o Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Direto de Manicur, ao vivo, com Galvão Bueno e Reginaldo Leme. Bem, amigos da Rede Globo, nós estamos em Manicur. Aí o ronco dos motores, os carros vindo para o grid de largada. Daqui a pouco, todas as emoções do Grande Prêmio da França. A nona etapa da Fórmula 1 2000. Verão na Europa, 28 graus a temperatura, 39 graus a temperatura da pista. Isso é um problema a mais para carros e pilotos. Já começa a pegar o clima. É muito gostoso ouvir o ronco dos motores. Reginaldo Leme, essa é uma prova difícil. Temperatura alta, praticamente 40 graus a temperatura da pista, numa corrida onde os freios são muito sacrificados e os pneus acabam muito rapidamente. E tem mais um dado, a McLaren não fez a pole, mas tem um carro muito equilibrado para a corrida. O Schumacher sabe disso e tem medo do que pode acontecer. Então nós vamos para a largada. Se o Schumacher pular na ponta, ele vai embora. Se o Coulter pular na ponta, isso vai ser um grande teste para todos nós. Será que o Coulter aguenta uma pressão como a que o Hakkinen aguentou nos últimos 2 anos e às vezes até suportou e se deu melhor do que o Schumacher? Acho pouco provável que o Schumacher vai fazer de tudo para induzir a um erro. E o Barrichello? Também depende muito da largada. Ele não tem largado bem, mas se conseguir dessa vez, ele vai estar na briga e essa é uma pista em que ele pode até brigar pela vitória. Principalmente se o Schumacher largar na frente, Rubinho não pode perder o Coulter de vista. Tem que se sustentar à frente de Mika Hakkinen e esperar para ver o que acontece. A promessa é de uma grande corrida. Voltamos já já, lá de cima, da posição da Globo, com todas as emoções do Grande Prêmio da França. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Até já. Em todos os 22 carros, formando no grid largada, daqui a pouco, todas as emoções, a largada para a primeira das 72 voltas do Grande Prêmio da França. A nona etapa do Campeonato Mundial de Pilotos na Fórmula 1 2000. A classificação do campeonato traz Michael Schumacher, o grande líder. Aí o carro dele, Michael Schumacher, com 56 pontos. O segundo é Dave Coulter. Por coincidência, Schumacher larga na pole, Coulter larga ao lado dele. Na primeira fila, você estava vendo ali o Pedro Paulo Diniz. O Coulter tem 34 pontos. O Mika Hakkinen tem 32 pontos, é o terceiro, vai largar em quarto. E o quarto colocado, Rubens Barrichello, nosso Rubinho, sempre a torcida. O Barrichello tem 28 pontos e vai largar na terceira posição. Vamos então confirmar aí o grid de largada. Schumacher virou um 15.632. O Coulter larga em segundo na primeira fila com um 15.734. Depois tem uma diferença grande, 3 décimos é uma diferença grande em Fórmula 1. Barrichello larga com 1.16.047. A quarta posição de Mika Hakkinen é um 16.050, 3 milésimos, muito menos que um piscar de olhos. Ralf Schumacher vem a seguir, com Ed Irvine, depois Villeneuve é o sétimo, Hans-Harald Frenz é o oitavo, Trulli é o nono, Jason Button é o 10º colocado, aí estão os 10 primeiros. Vamos lá para a sexta fila. A sexta fila começa com Johnny Herbert com 11 pontos, Mika Salo é o 12º fechando a sexta fila, depois Pedro de la Rosa é o 13º, Fisichella vem na 14ª posição. Sétima fila, portanto, para Fisichella. Pedro Paulo Diniz abre a 8ª fila em 15º. O sexto é Nick Heidfeld, o 16º, perdão. Alexander Wurz vem em 17º. Jean Lézy é o 18º. Já são 9 filas, vamos para as duas últimas. Ricardo Zonta é o 19º. Jos Verstappen, 20ª posição. O Gené em 21º e o Mazzacani, sempre as duas Minardes, formando na última fila. Serão 72 voltas. No Grande Prêmio da França, Schumacher vai largar na pole position, repito, com o Coulter ao lado dele. A temperatura ambiente 28 graus, a temperatura da pista 39 graus, depois de ter chovido durante toda a noite. Até 8h30 da manhã chovia. Aqui na região centro-oeste da França, onde está o circuito de Manicur, junto à cidade de Nevers. O warm-up hoje pela manhã foi feito com pista úmida, tanto que os melhores tempos, vejam só, tempo de largada do Coulter, do Schumacher, 1:15.632.
Melhor tempo no warm-up, Mika Häkkinen, 1:19.329. O Coulthard foi o segundo, as McLaren andaram na frente no warm-up. Schumacher foi o terceiro, o Trulli foi o quarto, o Barrichello foi o quinto. O sexto foi Irvine, o sétimo foi Frentzen, o oitavo, Ricardo Zonta. Me disse que o carro melhorou muito, ele quebrou 3 motores aqui. Mas o carro melhorou muito e ele fez um bom warm-up. O nono foi Fisichella, o 10º foi Mika Salo. Pedro Paulo Diniz foi o 18º, já com o seu carro titular. Ontem ele esperava largar numa posição melhor, mas quebrou a caixa de câmbio durante o treino. E o Zonta quebrou o motor durante o treino. O Rubinho não teve problema, larga na terceira posição. Aí vem eles. Você está vendo que os carros vão partindo aí para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus pelos mais de 4 quilômetros do circuito de Manicur. O Schumacher já na saída para a volta de apresentação já deu uma queimada ali para aquecer os pneus. Você está vendo o Schumacher, logo atrás o Coulthard, depois Rubinho. Atrás do Rubinho aparece o Häkkinen e logo atrás do Häkkinen o Ralf Schumacher. Reginaldo Leme, a sua expectativa para um grande prêmio que promete muitas emoções, um desgaste muito grande de pneus, pista quente, muito calor e uma pista que é seletiva. E com muitos pitstops, com certeza, no mínimo 2, tem equipes aí planejando 3, e numa pista que o consumo de pneu, principalmente no traseiro, é excessivo. Então vai depender tudo, como a gente já disse, da largada, né? Se o Schumacher largar na ponta, ele tende a conseguir uma vantagem mais rapidamente. Agora, se o Coulthard largar na ponta, a gente vai ver aquela briga com aquela pressão toda que o Schumacher costuma fazer atrás, que ele já fez várias vezes com o Häkkinen, fez várias vezes com o Villeneuve naqueles últimos anos de disputa. E hoje, pelo menos hoje, quem está ali com mais possibilidades de entrar nessa briga direta é o Coulthard. O Häkkinen vem um pouco mais atrás, mas pode largar até com menos pressão sobre ele. E o Rubinho, eu repito, venho dizendo há muito tempo, o Rubinho, essa é uma pista na qual o Rubinho se dá sempre muito bem, na qual ele já fez pole no ano passado. Ele liderou das 72 voltas de corrida, ele liderou 44 no ano passado, liderou 2 vezes, inclusive, a corrida. Acabou ganhando o Frentzen, que foi o menos brilhante da corrida, por uma questão de fazer um pit stop só, em função de um tanque de gasolina maior, e uma corrida com chuva. Chuva é outra possibilidade, hein? Aqui está claro, o céu está claro, mas de uma hora para outra pode chover, como aconteceu ontem. Aí vem os carros para a posição definitiva no grid largada. O Schumacher vai largar ali por fora, pelo lado externo da pista, por dentro larga o Coulthard. Atrás do Schumacher está o Rubinho, atrás do Coulthard está o Mika Häkkinen. As duas Ferraris pelo lado de fora da pista, as duas McLaren pelo lado interno da pista. Depois o Ralf Schumacher atrás do Rubinho, o Irvine atrás do Mika Häkkinen. Vamos para a largada agora para valer. Schumacher largando, o Coulthard força, o Rubinho tenta, Rubinho larga bem, Rubinho vem brigar pela segunda posição. Na pior das hipóteses, sustentando a terceira, ele pula para a segunda posição. As Ferraris pulam à frente. Schumacher pula, Rubinho pula, depois vem Coulthard, depois Häkkinen, depois Ralf Schumacher. E largando bem Frentzen, tanto Frentzen quanto Trulli. Os dois carros da Jordan. Repare só, Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. Coulthard é o terceiro, coladinho ali atrás. Häkkinen, depois Ralf Schumacher. O Villeneuve outra vez dando um pulo na largada no Canadá. Ele largou qual um foguete. Veja só, as duas McLaren e depois logo a seguir o Villeneuve. O Ralf Schumacher perdeu 2 posições. Será que esse Villeneuve não está queimando largada não, gente? Ele pula, ganha 3, 4 posições em todas as provas. Assim fez no Canadá e agora de novo ele largava na 7ª posição. Ganha 2 posições, ocupa ali a 5ª posição. Depois, logo na sequência, vem o Frentzen, o Ralf Schumacher. É o 7º, o Irvine é o 8º, o Trulli é o 9º. Pedro Paulo Diniz perdeu 3 posições. Caiu para 18º e o Zonta é 19º. São essas as posições da primeira volta. Outra largada impressionante do Villeneuve, mas muito boa largada do Rubinho. Ele largou e botou para cima do Coulthard. Dividiu a curva com o Coulthard. Schumacher, Barrichello, Coulthard, Häkkinen, Villeneuve e Frentzen são os 6 primeiros. O 7º é Ralf Schumacher. O 8º é Trulli, o 9º é Salo, o 10º é Irvine. São os 10 primeiros. Pedro Paulo Diniz perde a posição para Zonta. Zonta é o 18º, Pedro Paulo Diniz é o 19º. E aí o Rubinho. Eu dizia no Jornal Nacional de ontem que o Rubinho tinha que largar bem, ficar atento que a pista é traiçoeira.
Olha o Coulthard como vai para cima dele. Mas aí ele retoma a velocidade, transfere potência e abre de novo. Ele não podia perder o Coulthard de vista e tinha que se manter à frente do Hakkinen. Ele fez melhor. Passou o Coulthard, agora ele tem que se manter ali à frente de Coulthard e de Hakkinen. E tentar não perder o Schumacher de vista. Começa bem a prova. O Ralf Schumacher deu uma espanada ali, ó. Ele abriu, espalhou, melhor dizendo. Logo atrás do Ralf Schumacher, o Trulli e depois o Salo, que é o nono. Aí Rubinho, Coulthard, Hakkinen, Villeneuve, Frentzen, Ralf Schumacher, Trulli. As duas Ferraris vindo na ponta. Eles vêm pela volta de número 2, no total de 72 voltas. Vem fazendo a chicane, vem mergulhando para a reta. Aí Rubinho contornando. Tome potência na reta. De atrás aqui para o traçado, para a linha externa da pista. A tomada da curva é para a esquerda. Essa é a Grand Curve. Aí eles saem e vão na sequência do circuito. Você está acompanhando aí as posições intermediárias. E o Schumacher já vai ali abrindo do Rubinho. Que é normal, o Rubinho tem a pressão do Coulthard, que está logo atrás dele. O Zonta é o 18º colocado, o Diniz é o 19º. Perdeu 4 posições, Pedro Paulo Diniz. Ele que me dizia que ia sair com mais peso, tentando fazer uma primeira parte rápida e a ultrapassagem do Trulli. Olha só como ele ultrapassa. E olha como vem o X, vem por dentro, na entrada da reta. O Trulli com o Ralf Schumacher. E os dois dividindo a Grand Curve lá no final da reta. A curva tomada à esquerda. A volta de número 2. A melhor performance foi de Schumacher. 2 voltas completadas. Eles estão na volta de número 3. Aí Rubinho firme na segunda posição. Ele que foi segundo em Mônaco. Foi segundo também no Canadá. Quem sabe não é hoje o dia. De carona com o Rubinho. Acelera junto. Vai com ele. Você e Rubens Barrichello rasgando a reta. Vamos lá com o Rubinho. Ele vai chegar ali para a freada da Adelaide. A diferença de Rubinho para Coulthard de 757 milésimos. Você vê aí no visual. Rubinho é o segundo, Coulthard é o terceiro. E o Hakkinen vem logo atrás. Logo atrás do Hakkinen o Villeneuve. Depois o Frentzen, já a pressão do Ralf Schumacher em cima do Frentzen. O Zonta continua em 18º, Pedro Paulo Diniz em 19º. Posições ali inalteradas, porque o Trulli tentou ultrapassagem em cima do Ralf Schumacher, tomou um X na entrada da reta. No último ano aconteceu isso nessa chicane que traz para a reta do Rubinho com o Mika Hakkinen. O Hakkinen fez a ultrapassagem e o Rubinho deu X. Schumacher, Barrichello, Coulthard, Hakkinen, o Villeneuve e o sexto é Frentzen. 3 segundos, 273 a vantagem de Schumacher para Rubinho. E aí outra vez pressão do Trulli em cima de Ralf Schumacher. Fazendo a Grand Curve, eles vão agora para Estoril. Tomada direita, essa agora, que vem aí. Também curva rápida, contornando a Estoril. É a parte rápida do circuito. E aí tome potência, marcha para cima. Aperta no pé direito e vamos embora. Descendo do lado oposto do circuito. Até a freada forte para Adelaide, que vai ser tomada à direita em segunda marcha. Esse ponto aí. Contornando a Adelaide, segunda marcha. E aí eles vão para o S de alta. São os detalhes do circuito de Magncourt na França. Schumacher, volta mais rápida, teste de volta mais rápida, virou um 19,656. Você está vendo o outro Schumacher, o Ralf. Fumou ali o carro do Ralf. O motor BMW da Williams de Ralf Schumacher. Ele fica entre as duas Jordans. Jordan que vai ter motor oficial da Honda para a próxima temporada. Segura a Jordan, hein? Só não se sabe com que piloto, que começa agora de forma mais séria a dança dos pilotos. Muita especulação, muita gente andando no paddock de um lado para o outro, muita reunião. De certo, a McLaren anunciou seus 2 pilotos. A Ferrari também anuncia, mantém seus 2 pilotos.
na teoria. E o Ralf Schumacher vai para cima do Frentzen. E o Rubinho consegue se sustentar ali à frente do Coulter e abrindo essa vantagem de 7 décimos para 1 segundo e 2. Essa volta Schumacher virou 1:20.2, o Rubinho 1:20.5, o Coulter 1:20.7. Com isso o Rubinho vai abrindo um pouquinho em relação ao Coulter, que é o terceiro colocado. Essa é a diferença que nós dizemos aí. 1 segundo 209 milésimos. Vamos para a sexta volta. Reginaldo Leme. Boa largada, largando bem o Rubinho. Ele não pode perder o Schumacher de vista. Já está 3 segundos e meio atrás, mas está conseguindo abrir do Coulter. De qualquer forma, é essa grande qualidade do Schumacher de conseguir andar rápido e consistentemente, né, no início de corrida. Você vê em 5 voltas, ele já abre 3.5. É uma boa diferença, uma diferença tranquila. E ainda mais sabendo que o Rubinho está atrás. O Coulter 1.2, o Rubinho tem certa tranquilidade também. Acho até que ele tem um ritmo, ele pode andar num ritmo mais forte se ele quiser. Deve estar poupando pneus também, porque ele consegue abrir do Coulter. Então, ele abrindo do Coulter, atacar o Schumacher ele não pode mesmo, aí esperar o que vem pela frente. Aí você está vendo o Rubinho, veja como ele vai abrindo e o Coulter vem rápido atrás dele. E o Rubinho abre agora 9 décimos, porque nessa volta o mais rápido foi o Coulter, virou 1:20.3. O Schumacher virou 1:20.4 e o Rubinho 1:20.5. A diferença cai para 9 décimos. E o Hakkinen está 1 segundo e 2 atrás do Coulter. Zonta é 18º, Pedro Paulo Diniz segue em 19º. Aí a briga dos quatro, os 4 grandes. Que são os 4 mais bem colocados na tabela de classificação do campeonato. No campeonato, Schumacher é o primeiro, Coulter é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Rubinho o quarto. Na pista, Schumacher é o primeiro, Rubinho o segundo, Coulter o terceiro e Hakkinen o quarto. E era tudo que a Ferrari queria, Reginaldo. O Rubinho conseguir pular na frente do Coulter. Que ele vem aí num ritmo forte, mas permite que o Schumacher vá num ritmo mais forte ainda. E nesse ritmo que o Rubinho está, o Coulter não tem nem como tentar a ultrapassagem em cima dele. E o Schumacher vai abrindo. A vantagem do Schumacher agora para o Coulter é de 4 segundos e 6. Isso era na volta anterior. É tudo que a Ferrari quer. Você vê que mesmo no momento em que o Coulter apertou o pé, virou a melhor volta da corrida e diminuiu a diferença para o Rubinho em 3 décimos, a diferença do Schumacher para o Coulter fica praticamente mantida, porque ele aumentou 1 décimo em relação ao Rubinho. Agora até mais 2, então 3.8 e vai de 4.8 para o Coulter. Isso é o que a Ferrari quer. O Schumacher em relação ao Coulter e não ao Rubinho. E outra menor preocupação também, que é o fato de instalar o Coulter e não o Hakkinen. O Hakkinen sempre foi tido como um piloto muito mais agressivo que o Coulter. O Coulter ainda falta alguma coisa para ele em termos de experiência de pressão de corrida, que é onde ele normalmente erra. Mas o Hakkinen sabe lá o que está acontecendo com ele. Nas últimas 4 corridas o Coulter largou na frente e o Hakkinen tem toda aquela história de que ele pode estar meio desestimulado, a mulher está grávida, fala-se até muito, não é, Galvão? Muito, em que o Hakkinen pode abandonar a carreira no final do ano. O Ron Dennis, o chefão, o que dirige a McLaren, confirmou os 2 pilotos. Confirmou Hakkinen e Coulter para 2001. Mas, ao mesmo tempo, ele disse o seguinte: estamos tão satisfeitos com os 2 nos últimos anos que eu quero dizer aqui o seguinte: a nossa vontade é que eles corram na McLaren até a aposentadoria. Até eles se aposentarem. E aí, na central de boatos, que é o paddock da Fórmula 1, já se começa a falar o seguinte: tá claro, agora tá claro. Ele confirma o Hakkinen chega e diz que quer o Hakkinen até que ele se aposente. O Hakkinen chega no fim e diz assim: me aposentei, vou curtir o filho. O Ron Dennis diz assim: não menti, não contei mentira para ninguém. Se isso acontecer, aí vira uma dança de cadeiras muito forte, porque a McLaren vai precisar de um piloto de ponta, um pilotaço, um piloto campeão do mundo. E aí ele só teria 2 caminhos, Schumacher e Villeneuve. E aí mexe com tudo, mexe com a Fórmula 1 inteira. Vamos lá pela volta de número 9. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo. 3.8 ainda a diferença. 1 segundo, cravadinha a diferença de Rubinho para Coulter. 1 segundo e 3 de Coulter para Hakkinen. E depois já vem uma diferença maior de 4 segundos e meio de Hakkinen para Villeneuve, que é o quinto, e 2 segundos e 6 de Villeneuve para Frentzen, que ocupa a 6ª posição. O Zonta vem rodando bem mais rápido que o Pedro Paulo Diniz. O Zonta vem rodando 1:22.6.
Pedro Paulo Diniz 1:23.8. Por isso, a vantagem do Zonta, que é o 18º, já é de 3 segundos e 4 para Pedro Paulo Diniz, que ocupa a 19ª posição. E o Ralf Schumacher sempre atacando o Frentzen. Aí você está vendo o Hans-Harald Frentzen, o Ralf Schumacher, e logo atrás deles, o Jarno Trulli, que é o outro piloto da Jordan. Eles vêm contornando aqui para ganhar a reta, para completar mais uma volta. Exatamente essa classificação que você está vendo aí, Ralf Schumacher, Trulli. O Salo já vem mais atrás. O Salo está 5 segundos atrás dessa turma. Esse é o Ralf Schumacher, atrás dele está o Trulli, e depois um espaço de 5 segundos até que apareça o Salo, que é o 9º colocado. Diniz completou agora a volta, depois Wurz, depois Gené, depois Mazzacane. É complicado ali. É complicada ali a situação do Ralf Schumacher, porque ele tem que atacar o Frentzen, mas tem que se defender do Trulli, que vem logo ali atrás. Numa tentativa de ataque, que ele não se dê bem, que ele tente mergulhar e seja obrigado a tirar um pouquinho o pé, o Trulli pode dar o bote em cima dele. Teve uma briga boa ali pela 19ª posição entre Diniz e Wurz. Uma briga boa, durou 2 voltas e o Diniz acabou ganhando. O Diniz agora vai atrás de Zonta. Ele tinha perdido essa posição para o Zonta na 2ª volta da corrida. Aí mais uma vez, confirmando a classificação, você vai acompanhando depois de 10 voltas. Serão 72 voltas no total. Sai de baixo as confusões de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Esses são os 5 primeiros colocados. Agora, o 6º colocado ali, que é o Frentzen, passando e trazendo com ele Ralf Schumacher cada vez mais próximo. Que traz também o Jarno Trulli. E a televisão fica aí em cima dessa briga, porque o Schumacher já abre 5 segundos para Barrichello. O Rubinho não fez uma volta boa agora não. O Schumacher virou 1:20.3. O Rubinho virou 1:21.1. E o Coulthard virou 1:20.9. Baixou a diferença outra vez para 7 décimos. Essa é a diferença do Schumacher, que é o primeiro, para o Häkkinen, que é o 4. 7 segundos e 6. E o Häkkinen vem se aproximando do Coulthard. É que o Rubinho não fez uma boa volta, segurou o Coulthard, e com isso o Häkkinen tentou chegar. E você está vendo o Rubinho, o Coulthard e o Häkkinen tentando chegar ali na 4ª posição. Enquanto isso, o Schumacher vai abrindo a frente. A expectativa de troca de pneus é logo depois da volta de número 20. Os pneus se deterioram muito rapidamente nessa pista. Ela é muito lisa, tem pouco grip, mas o carro arrasta, o carro escorrega demais e os pneus vão embora muito rápido. Os pilotos diziam que o ideal seria tentar sustentar até uma 28ª volta, 29ª volta, para depois fazer uma segunda parte entre a primeira e segunda troca, curta, para ser muito rápido. Para botar pouco combustível e ser muito rápido. Mas para isso eles teriam que sustentar o carro na pista até 28, 29 voltas, e aí é que é o drama. Quem conseguir isso vai estar bem. A partir da 20ª volta já começa a ficar crítico. Schumacher sempre abrindo, agora 5 segundos e 47 milésimos. Rubinho também abriu 2 décimos em relação a Coulthard, mas a diferença é essa aí. É absolutamente visual, como você vê. Nos treinos, na parte de alta do circuito, ou seja, reta, a grande curva, a curva do Estoril e toda a parte de alta até a freada da Adelaide, essa parte a McLaren era mais rápida que a Ferrari. Toda a parte de misto, a Ferrari era mais rápida que a McLaren. Isso nos treinos ontem. Essa é uma pista em que a aerodinâmica é muito importante e a rodada quase escapou por pouco. Escapou por pouco. O que acontece é que ele rodou ali. O carro do Prost rodou e ele rodou em cima do eixo para ficar no rumo certo. Quando ele rodou em cima do eixo, saiu aquela fumaça toda e passou um carro de cada lado. Quase que enche o meio do carro. Olha aqui, é uma pista, aí você vê o replay. Numa tentativa de um superar o outro. Você viu ali o Heidfeld com a Alesi. O Heidfeld com a Alesi, um tocou o outro. E aí quase que sobrou lá atrás para o Verstappen. Uma briga entre 2 companheiros de equipe. É uma pista em que a aerodinâmica é muito importante, eu dizia, e a McLaren se faz valer disso na parte mais rápida, na parte que tem, ela é toda feita de curvas de baixa velocidade, mas na parte que tem retas maiores.
Na outra, a Ferrari se dá melhor, porque no momento o motor Ferrari é o motor da Fórmula 1. E a aerodinâmica é a da McLaren. Já passamos de 12 voltas no total de 72 no Grande Prêmio da França. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem tudo o que você precisa. Aí você vai vendo o Rubinho, sempre sustentando a segunda posição. Vamos ver. Ele foi segundo em Mônaco, foi segundo no Canadá, está em segundo aqui na França. Vamos aguardar para ver o que acontece. É uma campanha muito boa que faz o Rubinho levando-se em conta, como tem que se levar em conta, que o companheiro dele é o Schumacher, é o primeiro piloto da equipe e é o piloto com o qual a Ferrari quer vencer o campeonato de qualquer forma. Mas o Rubinho tem um segundo, um quarto, um terceiro, um quarto e 2 segundos consecutivos. Quer dizer, 3 vezes já chegou em segundo, 2 vezes em terceiro. Ele foi todas essas vezes, uma vez em terceiro, então ele foi 4 vezes ao pódio. Se a corrida terminasse aí nessas condições, é muito cedo, estamos no início, mas a briga seria duríssima entre Rubinho, Coulter e Hakkinen na pontuação. Ele aí ficaria só a 2 pontos do Hakkinen e a 4 pontos do Coulter. Por isso essa posição é muito importante, mas pode acontecer coisa melhor ainda. Nada é proibido em Fórmula 1. Foi segundo em Mônaco, foi segundo no Canadá e corre em segundo aqui na França. Aí você está vendo a repetição, o Mika Salo. Como você vai vendo ali o Jason Button e o Mika Salo. Logo atrás dele. E logo atrás dos dois. Irvine e Herbert pela ordem. É que o Jason Button deu uma espalhada e o Mika Salo botou por dentro. Para ocupar a 9ª posição. Daí o replay da TV francesa. Rubinho completa mais uma volta. A placa dada para ele é posição 2. Mais 5.5 de Schumacher, ou seja, ele está a 5.5 de Schumacher. E menos 0.8 do Coulter. Então aí o Rubinho tem avisado a posição em que ele está na frente e a posição que está atrás. Eu estou dizendo isso porque nós estamos exatamente em cima aqui. A nossa cabine é em cima da posição de controle da Ferrari na prova. A placa dada para o Schumacher agora era P1, posição 1. E dizia 5.5, Barrichello, a vantagem dele para Barrichello. E L15, volta de número 15. As placas foram dadas para Schumacher e para Rubinho na volta anterior. Ou seja, a posição realmente privilegiada. Aqui a gente está daqui olhando os monitores da Ferrari, vendo ali o Jean Todt, vendo ali o Ross Brown. Eles olham os monitores e daqui, logo por trás dele, nós conseguimos ver os mesmos monitores. E dá para sentir, Reginaldo, acho que pela primeira vez, como a Ferrari, é bom até você ficar de olho ali, Reginaldo, depois tentar traduzir, como é que a Ferrari acompanha a prova, quem vê quem vê o quê. Nós estamos vendo exatamente o que o comando da Ferrari está vendo nos monitores da Ferrari. Ali no pit wall, ou seja, no muro dos boxes. E ao lado do Jean Todt e do Ross Brown ficam, evidentemente, o engenheiro específico do Schumacher e o engenheiro específico do Rubinho, que eles ficam observando o rendimento volta a volta, ou melhor até, de parcial a parcial, ou seja, 3 pontos em cada volta de seus pilotos. Nós já temos 15 voltas completadas e vamos para a volta de número 16. A vantagem de Schumacher para Rubinho é de 5.2. O Schumacher virou um 21.0. O Rubinho fez uma boa volta, um 20.7. O Coulter virou um 20.9. Com isso, o Rubinho tirou 3 décimos em relação ao Schumacher, aumentou 2 décimos em relação ao Coulter. Vai numa balada boa, depois de 15 voltas. A Jaguar, por exemplo, já está pronta para uma troca. Eu disse, quem passar da volta número 20 está no lucro. E a Jaguar já está prontinha para uma troca. Daqui a gente vê. Não os engenheiros, mas o Ross Brown e o Jean Todt, eles ficam de olho na corrida. Essa mesma corrida que você está vendo aí. Entre os dois, tem um outro engenheiro com uma imagem diferente, uma imagem diferenciada, que é uma imagem gerada pela organização. Então eles têm uma imagem diferenciada. O Ross Brown está vendo essa imagem diferenciada. Do Ted Meyer e do outro, do Jean Todt e do outro engenheiro da Ferrari. Então eles acompanham 2 imagens diferentes.
Aí você vai vendo o Rubinho. E logo atrás dele o Coulter tentando botar pressão no Rubinho. Essa volta foi o Rubinho que não fez bem, 21-2. O Coulter fez 21-0, o Schumacher fez 27, inversamente a volta anterior. É que os pneus já devem estar dificultando a vida dos pilotos. Veja só, Schumacher e Barrichello, 20.7 para 21.2, 21.0 para 20.7. Olha, o pneu gasta tanto nessa pista que é muito provável que o Rubinho tenha que trocar uma ou duas voltas depois do Schumacher. É o suficiente para ter que diminuir o risco. Essa imagem está pegando, já estou de frente. Você viu agora há pouco uma imagem pegando por trás ali o comando da Ferrari, que é exatamente a imagem que eu tentava descrever para vocês em todo o Brasil, que é exatamente o que nós estamos vendo daqui. Volta de número 17. Aí o Jean-Todt acompanhando o Rubinho, e agora a pressão maior do Coulter. Tenta se aproximar um pouquinho mais o Coulter. Outra equipe que está pronta para a troca é a equipe Prost, do Alesi e do Heidfeld. Schumacher, Barrichello, Coulter e Hackney, os 4 primeiros completaram 17 voltas. O Rubinho vai se sustentando bem ali à frente de David Coulter. Daqui a pouco nós vamos para a troca de pneus. A Ferrari, nenhum movimento aqui por enquanto. Os mecânicos estão do lado de fora da garagem, mas não há nenhum pneu ali pro lado de fora. E enquanto isso, nós já temos Villeneuve fora. O Villeneuve fora da pista, hein? Você tá vendo o Villeneuve aí? O Zonta, perdão. O Zonta fora da pista. Ricardo Zonta, que ocupava a 17ª posição. Com isso, o Pedro Paulo Diniz vai para a 18ª posição. Schumacher, Barrichello, Coulter, Hackney, Villeneuve e Frentzen. Ele passou reto ali. O Zonta, não há nada com ele, tocou apenas na barreira de pneus. A informação que a gente tem, que mostrou, inclusive, a imagem mostrou no digital, é que o Zonta deve ter quebrado alguma coisa na suspensão dianteira, porque ele saiu em baixa velocidade, mas saiu a ponto de não conseguir parar na brita e na grama. Foi tocar nos pneus em baixíssima velocidade, apenas tocou. Mas você vê que ele não consegue parar e não consegue seguir se equilibrar para continuar na brita e voltar para a pista. Dos 22 carros que largaram, é o primeiro a abandonar a prova, o brasileiro Ricardo Zonta. Conversando com ele antes da prova, eu disse: aí, Zonta, como é que é? Ele disse: o mesmo de sempre, né? Disse: como não? Os mesmos problemas de sempre. Ontem, entre sexta e sábado, quebramos 3 motores. Hoje melhorou um pouquinho, mas já tem um problema de suspensão. São os problemas da BAR que parecem sem solução. E por mais que se diga que o Villeneuve, mesmo tendo participação na equipe, sendo um dos donos da equipe, a paciência dele teria acabado. E aí começa a se falar de Villeneuve em outras equipes. Barrichello e sempre a pressão ali do Coulter. O Villeneuve, Galvão, tem até a Áustria, ou seja, até o próximo Grande Prêmio, para dar uma resposta ao Flávio Briatore. Porque a Renault, que é a nova proprietária da Benetton, quer o Villeneuve. O Villeneuve é o nome prioritário, segundo a Renault, e o Briatore fez a proposta, ele tem que dar a resposta até a Áustria. O Grande Prêmio da Áustria será o próximo, daqui a 2 finais de semana. Pulo no domingo e o outro. Esse é o Alesi. O Alesi está aí no box. E também no box o Herbert. Os 2 primeiros, um a Jaguar e o Prost, como nós anunciávamos, os 2 primeiros carros fazendo troca na 19ª volta. Quem ficar na pista depois da 20ª está no lucro. Galvão. João Pedro Paes Leme, acompanhando tudo nos boxes para você. A informação, por exemplo, da equipe Williams é de que as trocas vão ser feitas nas voltas 23 e 24. Depois, 46 e 47. Tudo matematicamente dividido, Galvão. Para 2 trechos iguais, sem tentar armar nenhuma espécie de pulo. Schumacher já começou a pegar tráfego, você está vendo aí. O Ralf Schumacher sempre ali atrás do Hans-Harald Frentzen. E o Schumacher já começou a pegar tráfego. Ele já fez ultrapassagem lá em cima do Mazzacani. A vantagem de Frentzen para Ralf Schumacher, 606 milésimos. É essa visual que você vê aí. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Corsa 2001, algo mais na categoria. Você viu o Prost ali, você está vendo o Heidfeld, o segundo carro da Prost, parando para fazer troca de pneus.
Já na volta número 20, o Prost não gostou nada. Ele fez aquela expressão bem francesa, assim, de quem não gostou. Bufou. Acho que esse é o nome da expressão que fez ali. O Prost, tipicamente francesa a expressão do Prost. Como que ele assim, tá nada bom aqui nesse negócio. Frente e o Ralf Schumacher logo atrás, e atrás do Schumacher o Trulli. E vem tentando se aproximar agora. Porque o Frentz é sexto, o Ralf Schumacher é sétimo, o Trulli é oitavo, o Jason Button, que é o nono colocado. E aí você vai vendo de novo o Rubinho. Rubinho, Coulthard, e logo atrás do Coulthard o Mika Häkkinen. O Rubinho está 6 segundos e 2 atrás do Schumacher. Até que não abriu tanto assim. O Schumacher, depois de 20 voltas, abrindo 6 segundos em relação a Rubens Barrichello, que recebe ali a pressão do Coulthard. Veja que a diferença vai a 1 segundo, cai para 9 décimos. Vai a 1 segundo, cai para 8, para 7 décimos. Chegou a ser de 1 segundo e 2. Girou sempre em torno de meio segundo. O máximo que o Rubinho conseguiu abrir foi 1 segundo e 2. O máximo que o Coulthard conseguiu se aproximar foi 7 décimos. A ultrapassagem em pista, quando dois carros andam no mesmo nível, no mesmo ritmo, como está acontecendo aí, é muito difícil. Então, essa ultrapassagem está sendo planejada para o boxe, ou, é claro, se algum piloto cometeu um erro, se quem está na frente cometeu um erro. Porque numa tentativa, até no final da reta, o que acontece geralmente é o X, como você já viu nessa corrida e pode ver outras vezes. Aí o Schumacher completando mais uma volta. O Schumacher colocou uma volta em cima do Alesi. Já passou pelo Herbert, passou pelo Alesi. Os dois que pararam ali para fazer troca de pneus. O Schumacher fez ali a ultrapassagem, já pegando o tráfego. Daqui a pouco o Rubinho, o Coulthard e Häkkinen também vão chegar nesse tráfego de retardatários. Olha o Coulthard como vai para cima. Olha como ele vem para cima do Rubinho agora. Olha como ele parte para o ataque. O Rubinho se defende, traz, muda a trajetória, mergulha o Coulthard, ele vai tentar dar o X. Ele armou para dar o X. Ele, Rubinho. Ele fica ali por dentro, o Rubinho vai, o Coulthard vem para passar, o Rubinho não quer vender a posição. O Coulthard faz a ultrapassagem em cima do Rubinho. Ele armou para dar o X. Ele botou por dentro, o Rubinho contornar a primeira perna, para ele ficar com a preferência da outra. Ele armou a jogada para dar o X. Retardou a freada, botou de um lado para o outro. E você vai vendo aí uma imagem fora dos padrões. O piloto chegando ali sentado ali, trazendo do lado de fora do carro. A Jaguar entrando ali. Coulthard é o segundo, o Rubinho é o terceiro. O Coulthard deu um bom drible no Rubinho, né? Porque o Rubinho exatamente fechou a curva para não deixar. Aí o Coulthard que armou saindo por fora. Foi um bom drible. Ele passou em cima da zebra, perdeu um pouco a traseira, perdeu tração, que é um grande problema dessa pista. E aí foi o erro que a gente falava. Então perdeu a posição. Você viu que Coulthard já passou ali o Mazzacani, mesmo acontecendo com o Rubinho, deixando ali para trás, logo atrás deles, o Mika Häkkinen, que é o quarto colocado. Veja só, como ele coloca, por ali não tem como passar, que ele põe no lado externo, mas por quê? Para o Rubinho fechar, olha só, mas os dois vão por cima da zebra, o caminho ali é por cima da zebra. O caminho ali é por cima da zebra. É que o Coulthard foi e prendeu o lance do carro até ficar meio carro atrás do Rubinho, porque a próxima perna é para a direita. E com muito mais tração. Ele armou direitinho a jogada ali para o Rubinho contornar. O Rubinho trouxe um pouco mais para dentro, o espaço em cima da zebra, o Rubinho passou um pouquinho mais e o Coulthard fez a manobra perfeita. Ele fez a manobra perfeita e o Rubinho não conseguiu evitar a ultrapassagem do Coulthard. A tendência agora, pelo que se viu nos treinos, é o Coulthard andar mais rápido e conseguir abrir em cima do Rubinho. Vamos ver o que acontece. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, o Rubinho é o terceiro e Häkkinen é o quarto. O Rubinho ainda vai sofrer a pressão do Häkkinen, as duas McLaren, a gente disse desde o início da corrida, tem carros muito mais equilibrados para a corrida. Uma coisa é o Schumacher, lá na frente. Outra é o Rubinho entre as McLaren, com as McLaren um carro mais equilibrado. Uma coisa é o Schumacher lá na frente, porque uma coisa é o Schumacher, né? Aí o Häkkinen vem para os boxes, confirmando a informação do João Pedro, volta de número 23, completada a volta de número 23 e Häkkinen vem para o box. Ele vem para fazer. Ele falou da Williams, né? Da Williams foi a McLaren. Valeu, tá certo também, porque a Williams acabou de entrar. Ele acertou também, porque a Williams acabou de entrar. Jason Button acaba de entrar e vem pro box. No final da volta, aí tá ele aí, a Williams.
O João falou da Williams, a McLaren veio na onda da Williams. Hakkinen parou e parou também Jason Button. Schumacher é o primeiro, Coulter é o segundo, Barrichello é o terceiro. O Hakkinen ainda é o quarto porque ele tinha mais de 20 segundos de vantagem para Villeneuve. O Villeneuve também fez a sua parada para a troca de pneus. Vai disputar ali a quinta posição. O Jason Button vinha ocupando essa posição e a Ferrari vai parar. Agora começa a se preparar a Ferrari. Olha a imagem aí, ó. Olha a imagem aí. O Jean-Claude aqui na frente e a Ferrari se preparando. E bem em cima de onde estão os mecânicos da Ferrari, nós estamos ali. E o Schumacher vem. Na volta de número 24. Aí o trabalho da Ferrari. É muito importante o tempo. Veja só, 6, 7, 8, 8.8, tempo de parada de Schumacher. O do Hakkinen foi 7.5. 7.5 do Hakkinen, 8.8 do Schumacher. E essa coisa lenta que é esse negócio de sair do box dentro do limite aí de 80 km por hora. Daqui a pouco o Rubinho vai parar. Se retiraram os mecânicos da Ferrari, ainda não vieram com os pneus do Rubinho. Portanto, o Coulter passa para a ponta, o Rubinho para segundo. Porque o Schumacher parou para a troca de pneus. 7.5 o tempo de parada do Mika Hakkinen. 8.8 o tempo de parada de Schumacher. Vamos agora pela volta de número 25. E já já o Rubinho vai parar e também o David Coulthard. Renato Aragão é o noviço rebelde, um dos maiores sucessos do cinema nacional. Amanhã, depois de Vale a Pena Ver de novo, na estreia do Festival de Férias. Renato Aragão. Aí você tá vendo o Mika Salo nos boxes. O De La Rosa também parou. E até agora, não pararam Coulthard, Barrichello, Pedro Paulo Diniz, só. Mas o Rubinho vai parar agora. O Rubinho vem pro box agora. E vem também o Coulthard. Os dois vêm na mesma volta. Tá prontinha aqui a equipe Ferrari. Você tá vendo o Coulthard e o Rubinho chegou. Você tá vendo o Coulthard e eu tô vendo o Rubinho pra você. 6 segundos. 7, 7 e 3. Vai voltar o Coulthard. Já saiu o Rubinho também. Olha só, o Rubinho atrás do Coulthard. Praticamente não houve diferença entre os dois. Vamos ver como é que eles voltam para a pista, como é que eles voltam no tráfego. O Coulthard se deu bem, hein? O Coulthard entrou na pista ali, não tinha ninguém. O Rubinho também entrou. Entrou logo atrás dele. Eles conseguiram evitar o tráfego. A Ferrari trabalhou melhor no Rubinho. Você viu 6.6, o Coulthard 7.3. Com isso, o Schumacher vai ser o primeiro. Como o Hakkinen trabalhou melhor, vamos ver o posicionamento quando eles completarem a próxima volta. Nós vamos ter Schumacher, vamos ter Coulthard, vamos ter Rubinho e vamos ter Hakkinen. Teoricamente, quando o Schumacher entrou, ele tinha 7 segundos de diferença e a Ferrari trabalhou em 8.8 no dele. Olha o falar em piloto da mesma casa se estranhando, eles estavam se estranhando o Frentzen e o Trulli. E agora vem passando reto aqui o carro da Prost. Aí volta para a pista. Voltou tão forte que já saiu para o outro lado. O Raikkonen saiu de um lado, saiu do outro, jogou terra na pista. Então o Schumacher tinha 7 quando entrou. Ficou 8.8, foi o pit stop. Vai parando o Verstappen no final do box. E o Coulthard 7.3. Quer dizer, teoricamente, o Coulthard ganhou 1 segundo no box. E a tendência é andar mais rápido agora e ir tirando a diferença. Rubinho é quarto. Coulthard é segundo, Hakkinen é o terceiro e Rubinho é quarto. Mesmo com o bom trabalho da Ferrari, é aquela coisa de você fazer uma volta muito forte. As 2 voltas anteriores à parada. E com isso o Rubinho caiu da segunda para a quarta posição. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Rubens Barrichello é o quarto colocado. Muito longe, 18 segundos atrás, vem Villeneuve em quinto. Esses são os 5 primeiros colocados na sexta posição. Aquela briga do Trulli com o Frentzen. E o Trulli se deu bem em cima do Frentzen. Esse que está aí é o Trulli, depois vem o Frentzen, que passa a ser o 7º colocado. O Ralf Schumacher logo atrás dele é o 8º. O 9º é o Button. E o 10º é Pedro Paulo Diniz, que é o único que não parou. Ele me disse, eu quero andar 28 voltas. E depois, o segundo trecho eu quero que seja curto, para botar pouco combustível e poder mandar ver. Por enquanto ele vai conseguindo. O único que ainda não parou para a troca de pneus é Pedro Paulo Diniz. Com isso subiu da 18ª para a 10ª posição. Galvão. Diga lá, João Pedro. Ao lado do Ricardo Zonta, vamos saber dele o que houve com o carro. O que houve, Zonta, que você teve que abandonar a prova? O freio da frente estava começando a
a travar demais e mesmo tentando passar o freio para trás, chegou naquela... Tá aí, probleminha no áudio no final, mas ficou muito claro que era um problema na frente. o Reginaldo chegou a imaginar o problema na suspensão dianteira, mas era um problema na frente, o freio dianteiro começou a travar e aí ele passou reto e não pôde continuar na prova. O Pedro Paulo Diniz tem a 10ª posição, mas na hora que ele parar, ele vai cair aí de novo para 16º, porque a vantagem é de 1,7 para o Fisichella, é de 7,4 para o Salo, é de 10,6 para o De La Rosa, aí depois 20 para o Heidfeld. Pode entrar aí na briga da 14ª posição com o Heidfeld. Mas vai fazer um segundo percurso curto. Segundo ele, um segundo percurso curto. Nós já vamos pela volta de número 28, exatamente confirmando a informação que ele me dava. Volta de número 28, vem para o box Pedro Paulo Diniz. Tudo dentro do previsto. Ele conseguiu se sustentar por 28 voltas na pista. Galvão, Diga, João. vamos tentar completar aqui a informação com o Ricardo Zonta, porque houve um problema no áudio, tem muita interferência nessa área do paddock. Zonta, então você falava sobre o problema nos freios, o que houve realmente? O freio começou a travar muito na frente, mesmo passando a carga para trás, naquela curva estava muito lisa também, o freio não sei explicar o que aconteceu, mas algum problema no freio dianteiro. E você teve problema no fim de semana inteiro, né, com o motor. O que acusava exatamente? Ele perdeu 3 motores Fria a durante o água treino. do motor, e esse sensor não estava funcionando e com isso fazia com que o motor quebrasse. Então quebrou 3 motores e um grande problema para mim. Galvão. Muito bem. É mesmo com alguma interferência, deu para entender direitinho, problema de refrigeração, perdeu 3 motores e teve um problema com o freio e abandonou a prova o Ricardo Zonta. Coulthard vem voando baixo, hein? Schumacher virou agora 1,20,821. O Coulthard virou 19,479, tirou 1 segundo e 4. E a diferença caiu para 3,6. Pelo tempo que eles pararam, colocaram basicamente o mesmo combustível. Schumacher ficou 8,8 parado. O Hakkinen ficou 7,5 e o Coulthard 7,3. Isso pode significar um pouquinho menos de combustível, mas nem tanto assim. Schumacher pode fazer uma segunda parte um pouco mais longa, o Coulthard um pouco mais curta, mas ele acelerou demais agora. Porque o Hakkinen botou o mesmo tempo de combustível com ele, que significa a mesma quantidade, e o Hakkinen agora abaixa também, 1,19,7. Um pouquinho de peso a menos, ou melhor no conjunto depois da troca. As McLaren vão voar para cima do Schumacher. A McLaren não tem mais o Rubinho à frente, que estava num ritmo que segurava as duas. Os dois carros são mais equilibrados, são carros mais equilibrados que a Ferrari. E tem uma coisa, o Coulthard também fez essa volta exatamente para responder ao Hakkinen, porque o Hakkinen passou a ser o mais rápido da corrida, vinha sendo o mais rápido. Aí o Coulthard respondeu e foi lá, fez a melhor volta da prova. Mas vai ter briga ainda entre o Hakkinen e o Coulthard. Vamos ver o Schumacher, porque o Rubinho agora foi meio segundo mais rápido que o Schumacher. O Schumacher virou 20,885, o Rubinho virou 20,383. Ele foi exatamente meio segundo mais rápido do que o Michael Schumacher. Schumacher, Coulthard, Hakkinen e Barrichello. Não há mais muita diferença. O Schumacher está 2,5 na frente do Coulthard, que está 3,2 na frente do Hakkinen, que está 2,3 na frente de Barrichello. Ali os 4 na briga, tem muita corrida pela frente, hein? E o Schumacher pega tráfego, vai abrindo o tráfego. Agora também, quem der mais sorte na hora de chegar no tráfego, ou tiver mais apetite na hora de jogar o carro para fazer a ultrapassagem, pode levar vantagem no final da corrida. Aí o Schumacher, lá vem o Coulthard. Sabem qual é a diferença dele para o Coulthard? 1,9. Aí você vai ver o que caiu nessa volta. O Schumacher virou 21,3. O Coulthard virou 20,750. O Hakkinen virou 20,112, porque não chegou no tráfego. E o Rubinho virou 20,835. Agora é o Hakkinen quem vai pegar os retardatados. Olha o Hakkinen. O Coulthard ali atrás, ó. Schumacher, o Coulthard já perdeu tempo. Já vai aumentar um pouquinho essa diferença. Olha só. 1,946. O Coulthard fez a ultrapassagem. Fez lá a ultrapassagem, o Coulthard em cima do Alesi. E lá vem o Hakkinen. O Hakkinen tem o Wurz e o Alesi pela frente, para se livrar do tráfego. Primeiro do Wurz e depois do Alesi. Agora preste atenção em como o Coulthard, agora com pista livre, vai chegar mais rapidamente no Schumacher. Então o carro está melhor. Tem Alesi, tem Wurz e tem Geneu, Rubinho.
Olha só. O Coulthard como vem para cima do Schumacher, amigo. Meio segundo em menos de meia volta. Ele vem voando para cima do Schumacher. Schumacher que se vire porque o Coulthard vem voando para cima dele. E o Hakkinen vem tentando acompanhar ali atrás. E Rubens Barrichello vem tentando vir na balada. 7 segundos separam o primeiro, que é o Schumacher, do Rubinho, que é o quarto colocado. O Rubinho vem para passar e o Genet. Aquele restinho de imagem que você estava vendo na reta ali. Schumacher passa, a diferença é de 1,3 e vai diminuindo mais. Lá vem o Coulthard. A diferença é de 3 segundos do Coulthard para o Hakkinen e de 3 segundos do Hakkinen para Barrichello. Só que o Rubinho ainda vai ter ali o tráfego de Alesi e Wurz. Ele passou apenas o Genet. E o Coulthard já não há mais diferença, já é no visual. Vem o Coulthard para o ataque em cima do Schumacher. Olha os dois aí. Schumacher é o primeiro e Coulthard é o segundo. O Coulthard anda com muito mais apetite que o Mika Hakkinen. Daí também esses boatos se reforçarem de que o Hakkinen pode estar abandonando no final do ano. Já conquistou 2 títulos mundiais. A Hélia, a mulher dele, está grávida. Isso às vezes sempre mexe com a cabeça do piloto. O Ron Dennis fala essa coisa, quero que ele corra para mim até a aposentadoria. Já começa então o boato de que essa aposentadoria pode vir no final desse ano. A verdade é uma, o Coulthard está muito mais ativo, com muito mais apetite, com muito mais vontade do que o Hakkinen nas últimas provas. E vem ele para cima do Schumacher. Olha só que já não existe diferença. Eles contornam a chicane. Vem para a reta. Schumacher equilibra o carro e despeja a potência. E o Coulthard vem logo ali atrás. Meio segundo no cronômetro a diferença. E 2,5 do Coulthard para o Hakkinen. E o Rubinho fica mais para trás porque teve que se livrar do tráfego. Schumacher virou 1,21,6. O Coulthard virou 1,20,9. O Hakkinen virou 1,20,3. E o Rubens Barrichello 1,21,7. Vejam as Ferraris, 1,21,6. O Schumacher 1,21,7. O Barrichello. E as McLaren andando na casa de 20 baixo. Agora a briga é boa. Será que ele vai tentar repetir em cima do Schumacher aquela manobra na chicane que ele fez em cima do Rubinho? Vamos ver. Schumacher e Coulthard. Volta de número 33. Schumacher, Coulthard e logo atrás o Hakkinen. Entre eles o Alesi. Segura o Mazzacane, ele passou reto e faz uma volta. Foi aqui. No S de alta, quando passou reto o Mazzacane. Aí o argentino fica ali, na barreira de pneus. E aí a pressão do Coulthard em cima do Schumacher. Schumacher completa a volta e o Coulthard também. Olha que não há diferença. Absolutamente não há diferença. Olha como eles vêm rápido. Essa é a parte rápida do circuito. Contornando a Estoril. O traçado é diferente, você vê. Veio mais por dentro, beliscando ali a linha de dentro o Coulthard. O Schumacher fez um pouquinho mais aberta a tangência. Ele sai da Estoril, vem para a freada. Lá vem o Coulthard, lá vem o Coulthard. Vai bater, vai bater, vai bater. Se tocaram, o Schumacher se fez passar. O Schumacher não é fácil, não. É a mesma coisa que ele fez com o Rubinho. Ele tentou fazer exatamente igual. Só que o Schumacher, ao invés de abrir, foi para cima dele. E aí conseguiu sustentar a ponta. O Schumacher não é fácil. Aí o Schumacher em primeiro, veja só. Como o rendimento das McLaren é muito melhor do que o rendimento das Ferraris. O Schumacher está ali. O Coulthard já tentou ultrapassagem. O Hakkinen já chegou. E o Rubinho vai tentar se aproximar nesse ritmo do Schumacher, que virou um 21,5. Olha só a repetição. Agora quando ele veio, o Coulthard já ficou do lado. O Coulthard abriu para não bater. Ele tinha que ter deixado o Schumacher abrir para depois ele trazer para dentro. O Schumacher totalmente por dentro não conseguiria fazer a curva. E o Schumacher não conseguiria fazer a curva. Veja só. Se irritou. O Coulthard fez ali um gesto meio feio pro Schumacher. E depois mostrando pro Schumacher qual era a posição que ele deveria estar. O Schumacher abriu de propósito, claro. O Rubinho, quando fez, que o Coulthard veio por dentro, o Rubinho fez o traçado dele normal. E o Coulthard deu o X por dentro. O Schumacher já fez na malandragem. Falou, então vem junto, vambora. Eu apoio em você, nós saímos juntos e vamos embora.
Muita gente pode perguntar, né? Ninguém se esquece daquela briga entre o Schumacher e o Coulthard no Grande Prêmio da Bélgica, do ano retrasado, em que o Schumacher estava atrás do Coulthard, acabou batendo, aquela chuva, aquela tormenta toda, sem visão nenhuma, ele acabou batendo no carro do Coulthard, e o Coulthard foi acusado de ter feito aquilo de propósito, para ajudar o Hakkinen. O Schumacher desceu do carro, foi no box do Coulthard para tentar a agressão, aquela coisa toda. Então pode perguntar, há uma rivalidade? Olha, nenhuma. Se o Schumacher tem um amigo na vida hoje, é o Coulthard. É o cara com quem ele se dá melhor aqui na Fórmula 1. Veja que a corrida tá bonita, tem aquela briga pela ponta e tem essa briga aí. Tem essa briga aí que vale a 7ª posição entre Frentzen, Ralf Schumacher e Jenson Button. Olha lá. O Schumacher tá ali, espalhou para cima do Coulthard. Olha lá o Coulthard. Olha lá, que ele faz o gesto dizendo pro Schumacher onde o Schumacher tinha que estar. Você viu ali os dois? Onde ele fez o gesto pro Schumacher, que é lenta ali a entrada da chicane. E na realidade o Schumacher continuou na ponta, o Coulthard atrás dele, o Hakkinen colado atrás do Coulthard e o Rubinho vem chegando. Porque o ritmo do Schumacher é lento, o Schumacher está aí defendendo a primeira posição. Você vai vendo aí o Schumacher logo atrás do Coulthard e logo atrás deles o Hakkinen. E quem está na frente é Pedro Paulo Diniz, que tem a 13ª posição. Quando ele disse que ele podia voltar brigando pela 14ª posição com o Heidfeld, foi exatamente o que aconteceu. O Pedro Paulo Diniz voltou na 13ª posição. Se deu bem em permanecer na pista e fazendo uma troca rápida. Vamos aí com 35 voltas. Vamos ficar de olho nessa briga, que pode tentar alguma coisa agora o Coulthard. Eles contornam aí o S de alta, vem se aproximando da chicane. O Pedro Paulo à frente, o Coulthard, o Schumacher, agora ele não tenta nada. Eles vêm contornando para chegar na reta. Vamos ver se o Rubinho conseguiu se aproximar. Vamos lá, a diferença do Rubinho é de 4,4. E o Rubinho passa agora 5,2, não conseguiu se aproximar do Mika Hakkinen. A diferença de 4 do Rubinho, perdão, aquilo era acumulado, ele tirou 4 décimos. Conseguiu realmente se aproximar o Rubinho. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Nokia, o mundo todo só fala nele. E tome pressão do Coulthard. Em cima do Schumacher, ele vem para o ataque de novo. Tá coladinho ali atrás, ameaça de um lado. Mostra para o Schumacher procure no retrovisor. Chegou tão próximo no ponto onde não era para chegar, o Wurz vai abandonando a prova. Aí você vê o Wurz tinha a 18ª posição, abandonando a prova e agora. Veja só como ele vai. Para fazer a ultrapassagem, trava os pneus todos, passa reto. E o Wurz que já perdeu lugar na Benetton, né? Se esperava muito do Wurz. O Wurz já é carta fora do baralho na Benetton. Tem uma vaga lá e tem muita gente atrás dessa vaga, inclusive o Pedro Paulo Diniz. O Wurz já está fora e pode sair o Fisichella, que pode voltar para a Jordan, portanto seriam 2 vagas e tem 2 brasileiros interessados aí. Tem o caso do Villeneuve, que é a prioridade da Benetton, Renault Benetton, e tem 2 brasileiros, o Antônio Pisonha, da Fórmula 3, e o Pedro Paulo Diniz. Aí Schumacher, Coulthard, Hakkinen, Barrichello, sempre eles e o Rubinho se aproximando. O Schumacher virando 22,4, com a pressão do Coulthard e do Hakkinen logo ali atrás, o Rubinho vem se aproximando, ele vai chegar nessa briga. Tem o Pedro Paulo ali, logo atrás do Pedro Paulo, olha, já vem o Rubinho ali. Ele vai colocar uma volta em cima do Pedro Paulo Diniz e vai chegar nessa briga. E lá vem o Coulthard de novo, é aí que ele quer ameaçar, é aí que ele quer tentar chegar. Tem aquele S rápido e agora eles vêm para chicane logo aí na frente. É aí que ele passou. O Rubinho é aí que ele tentou em cima do Schumacher. É logo ali à frente. Schumacher, Coulthard e Hakkinen. E o Hakkinen só na espera. Ele que já viu de pertinho aquele toque do Schumacher com o Coulthard, viu um toque numa pista, numa curva vem de novo, vem de novo. Só esperando. Vem de novo, vem tentativa outra vez. Lá vem o Coulthard. Você viu lá a equipe Ferrari, agora vem aí a equipe McLaren. Justamente na hora que ninguém quer ver a equipe Ferrari, ninguém quer ver a McLaren, quer ver a briga da pista. A TV francesa quer mostrar o Ron Dennis e o Jean Todt. E o mundo inteiro quer ver os carros brigando na pista. Lembrando sempre para você que é a geração da TV francesa. O torcedor brasileiro tem que torcer agora para o Schumacher
segurar um pouco mais essa posição. O Rubinho está ali chegando e nesse ritmo o Schumacher tende a segurar mesmo. A diferença 2,071 é atual agora de Hakkinen para Rubens Barrichello. Schumacher virou 21,5, o mesmo tempo do Coulthard. O Hakkinen virou 21,7, o Rubinho virou 21,1. Vem chegando o Rubinho. Nós estamos com 38 voltas completadas num total de 72. Tem muita corrida, a corrida é bonita, hein? Olha o que ele vai tentar fazer de novo. Olha o que ele vai tentar fazer de novo. Ele tem que vir um pouco mais, metade do carro para depois dar o X. É que quando ele veio na outra, o Schumacher espalhou em cima dele. Que era o que o Rubinho devia ter feito, devia ter espalhado em cima dele também. Quando os dois brigam, o Hakkinen dá uma tiradinha de pé para ver o que acontece. Ele dá uma levantadinha, mas ele chega rapidamente, porque rende muito mais a McLaren do que a Ferrari. O Schumacher está segurando no braço, absolutamente no braço. O Schumacher está segurando. Que você repara, quando o Hakkinen vem aqui atrás, em 3 curvas ele já está colado outra vez no Coulthard. E o Rubinho já chegou. Olha lá o Rubinho chegando. O Rubinho vem para a briga. Schumacher é o primeiro, Coulthard é o segundo, Hakkinen é o terceiro, o Rubinho é o quarto. É bonito o Grande Prêmio da França. E aí vem eles completando mais uma volta. É a volta de número 39. 1,3 a diferença de Hakkinen para Rubinho, era de 2 na volta anterior. Schumacher, Coulthard, Hakkinen e Rubens Barrichello são os 4 primeiros. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade, segunda edição. E aí o Coulthard em cima do Schumacher e agora ele faz a ultrapassagem. Agora ele jogou para cima do Schumacher, fez a ultrapassagem e veio o Hakkinen também. E lá vem o Hakkinen também, isso é bom para o Rubinho, mas o Coulthard vai abrir. Vai se mandar o Coulthard. Rubinho chegou ali em cima do Hakkinen. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo. Hakkinen é o terceiro. O quarto é Rubens Barrichello. Forçou, tinha muito mais carro. Schumacher defendeu o que pôde. E outra ultrapassagem de muito arrojo, de muita vontade do Coulthard, que nas últimas corridas vem dando um show de pilotagem. Olha só. Ele vinha ali pelo lado de fora, trouxe pro lado de dentro. O Schumacher quis voltar. Olha como o Schumacher quis trazer ele de volta para fechar a porta. Aí já não dava, amigo. Aí já não dava. Quando ele voltou, ele já encontrou o Coulthard por ali. Aí simplesmente fez a ultrapassagem pro outro lado para você ver. Schumacher vem, ele vem, não tem para onde vir. O Coulthard foi no limite da zebra. Perfeita a ultrapassagem do Coulthard, excepcional. E eles correram o risco ali daquela coisa de você colocar uma roda entre as outras duas. Eles tocaram roda, mas correram o risco de colocar uma roda entre a roda dianteira e a roda traseira do outro. E aí o Coulthard conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Schumacher. E o Rubinho vem se aproximando ali do Hakkinen. Coulthard, Schumacher, Hakkinen e Barrichello. Frentzen vem para fazer a segunda parada. 40 voltas completadas, Reginaldo. Para quem parou na volta 23, 24, são 17, 18 voltas. Já eles vão ter que começar a parar outra vez. O Frentzen é o primeiro a fazer o segundo pit stop. Quer dizer, até o Button já tinha feito, perdão, então é o segundo. Mas a gente vê uma grande corrida agora com essa briga Ferrari e McLaren. A McLaren realmente com um carro melhor em corrida do que teve em treino. Você vê no Coulthard, Schumacher, Hakkinen e Barrichello. E o Rubinho tentando se aproximar do Mika Hakkinen. O Hakkinen agora para cima do Schumacher. Agora que o Rubinho tem que vir. Nessa volta, 22,2 do Coulthard, 21,6 do Schumacher, 21,3 do Mika Hakkinen, 21,4 do Rubens Barrichello. É agora que o Rubinho tem que vir. É a chance que ele volta a ter na corrida. Principalmente depois que o Schumacher abriu muito e que o Coulthard fez a ultrapassagem em cima dele. Aí vem os 4, são os 4 primeiros. E já passamos da metade da prova, já temos 41 voltas. Na sequência da Fórmula 1 você vai ter o esporte espetacular.
Você vai vendo aí a Benetton passeando fora da pista. O pneu saiu até verde de Fisichella, em cima da grama. E nós temos alguns destaques no esporte espetacular. Tem um repórter mirim no meio dos gigantes do basquete brasileiro. Que marra, hein? Vou falar em marra, vem a coisa da coragem. A habilidade de um piloto que desafia a lei da gravidade. São destaques no esporte espetacular, que vem logo depois das emoções da Fórmula 1 e continuando no automobilismo, tem também tudo o que aconteceu na etapa de Londrina do Campeonato Brasileiro da Stock Car 2000. Você vai ver daqui a pouco na sequência esportiva da Globo, depois da Fórmula 1 no esporte espetacular. 42 voltas completadas. Coulthard, Schumacher, Hakkinen e Barrichello. Praticamente não há diferença entre eles. O Coulthard não conseguiu abrir tanto assim, não. Abriu apenas 1 segundo e 4 na volta anterior. E o Hakkinen vai em cima do Schumacher e o Rubinho se aproxima. Mais uma vez, Reginaldo, as paradas de boxe vão ser fundamentais. Você está vendo aí o Trulli fazendo a sua troca de pneus. Só que nessa corrida, a parada para a troca de pneus será muito importante outra vez, mas já tivemos briga na pista. Já tivemos ali Coulthard com o Rubinho, Coulthard com o Schumacher. Agora o Hakkinen está exatamente entre as duas Ferraris, colado ali atrás do Schumacher e com o Rubinho pressionando ali atrás dele, porque agora o Rubinho chega para a pressão. A McLaren se apronta e a Ferrari também. As duas equipes se aprontando e eles chamaram porque o Schumacher vinha entrando e a equipe ainda não estava aqui não. A equipe veio correndo. Ele deve ter sentido com o Coulthard, vai, ele disse, vou também. Deu no rádio, chamou no rádio e vou também. E você vai vendo lá o Hakkinen e o Schumacher e o Hakkinen voltando atrás dele. O Hakkinen volta na frente porque fez um pit stop de 5.9. Você vê o Schumacher saindo ali e o Hakkinen saindo atrás dele. O Coulthard é que está lá na frente. Aí você está vendo o Schumacher. O Coulthard abre espaço, por isso vai ter que parar já o Coulthard. E o Rubinho pode se aferrar e trabalhar bem, o Rubinho pode se dar bem em cima do Mika Hakkinen. De qualquer forma, essa troca da McLaren foi a melhor do ano, 5.9. Eu tenho quase certeza que a cronometragem errou. Tenho quase certeza que a cronometragem errou, porque o Schumacher veio na frente e voltou bem mais à frente do Hakkinen em relação ao que ele estava na pista. Mas vamos ver. Tá bom, ela errou realmente, mas errou para mais. Errou para mais porque ele saiu com 5.9 e continuou rodando o relógio. Para ver o momento em que eles pararam. Vamos ver como é que eles passam aqui na pista, quando eles completam a volta. Isso porque o Coulthard já completou a volta de número 44. Virou um 20.218. Rubinho vem pro box. Rubinho está aqui, fazendo troca. Aí o Rubinho, para fazer a troca. Aí trabalhando a equipe Ferrari. Vê que nem apareceu a cronometragem, aparece agora, 9. E o problema com o Rubinho na roda dianteira direita. É impressionante. Ele tinha tudo para partir para cima do Hakkinen, aí praticamente acabaram com a prova do Rubinho. A equipe Ferrari na roda dianteira direita praticamente acabou com a corrida do Rubinho. E fica ali o mecânico, tá ali, olha aqui. Ele teve que tirar com um alicate aquela única peça que prende a roda. Quando você bota o martelo pneumático, que você roda tem que sair. Ele puxou, não veio, porque eu vi agora na mão do mecânico, está recolhendo o macaco pneumático aqui na frente e ele está com a peça na mão, dizendo assim, ó, não fui eu. Deve estar todo mundo muito preocupado, porque vocês se lembram da troca no Canadá, em que o Rubinho parou e faltavam 3 pneus para estar lá na frente, 3 rodas ainda para trazer para frente do box. Então agora nós vamos ver nessa passagem como ficaram as posições. Agora realmente nós vamos ver o Coulthard. O Coulthard tem que fazer a parada dele. Por isso ele leva muita vantagem. O Coulthard já passou completando a volta de número 45. Virou muito bem. 1:20.046. Ou seja, deve estar preparando a parada. Por isso está andando forte. Você viu ali o Coulthard passando. O Schumacher passando. E o Mika Hakkinen passando.
Aí você tá vendo o Barrichello, olha lá. Olha o problema ali, ó. Só agora eles conseguiram liberar. E com isso o Rubinho perdeu muito tempo e saiu da briga direta. E nós vamos ver como ela fica no momento em que o Coulthard parar. No momento em que o Coulthard parar, deve ser nessa volta, porque a McLaren está pronta. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Antártica Pilsen, leve, abra, beba. David Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Barrichello é o quarto. O Rubinho estava 1 segundo, ou menos de 1 segundo atrás. Olha o Coulthard indo pro boxe. Atrás do Hakkinen, agora está 9 segundos atrás do Hakkinen. E vem chegando o David Coulthard. Vamos ver o trabalho da McLaren. Limpando ali a viseira do Coulthard. Combustível. 7.9, vem voltando o Coulthard. O Coulthard vem voltando e o Schumacher pintou aqui na chicane. O Coulthard vem voltando e o Schumacher vem rasgando a reta. Aí vem voltando o Coulthard, buscando aceleração. E o Schumacher vem ali atrás. E logo atrás do Schumacher o Mika Hakkinen. E o Rubinho vai ficando para trás por culpa da troca mal feita da Ferrari. O problema na roda dianteira direita do Rubinho. Ainda mais destaques do esporte espetacular. Fala de Raí. Porque nós estamos chegando às semifinais da Copa do Brasil. Minas e São Paulo. Quem vai levar a melhor? São Paulo levou melhor em cima do Atlético no primeiro jogo, 3-0. Cruzeiro 2-0 em cima do Santos no segundo jogo. E o Raí, nos destaques da competição, ele abre o jogo. Tem tempo quente no Corinthians. O técnico Vadão chega com a missão de pacificar time e torcida. A feia coisa. São os destaques do esporte espetacular da sequência da Fórmula 1. Coulthard e Schumacher, 2 segundos e 9. Vamos ver como se comporta o carro do Schumacher agora. É nesses momentos que ele costuma se superar e tentar partir para cima do adversário, Reginaldo. E no segundo jogo de pneus, depois do primeiro pit stop, o carro estava muito ruim. Foi quando ele acabou perdendo as posições. A posição para o Coulthard e quase perdeu também para o Hakkinen. Agora, no segundo pit stop, isso muitas vezes muda o comportamento do carro. Agora parece que o carro dele veio até melhor. Está virando no mesmo ritmo das McLaren, mas o Coulthard está na frente. Você viu ali o Pedro Paulo Diniz passando, ele tem a 11ª posição. Só ele e Ralf Schumacher fizeram uma parada até agora. Ele, Ralf Schumacher e Alesi. Só os 3. Coulthard é o primeiro. Schumacher é o segundo. A vantagem do Coulthard para o Schumacher, do Schumacher para o Mika Hakkinen. Estava muito mais próximo, né? E agora do Hakkinen para Rubens Barrichello é de 9 segundos e 6. Ficou 16 segundos parado. Para uma troca de 8 segundos, perdeu 8 segundos, é o que ele tinha que estar ali, 1 segundo e 6 atrás do Hakkinen, para continuar na briga. Frente o pneu dianteiro esquerdo, Pedro Paulo Diniz está na 11ª posição. Schumacher vai chegando ali, para colocar uma volta em cima do Diniz. Está chegando o Schumacher, vem atrás dele o Hakkinen e o João Pedro Pasley me chamou. Lembrando, Galvão, que nessa pista de Maipú, a McLaren nunca venceu. E, por outro lado, o Schumacher já venceu aqui 4 vezes. Ele, que se venceu hoje, iguala a marca do Ayrton Senna com 41 vitórias na carreira. Você viu lá a McLaren passando reto, né? Você viu o Coulthard ali dando uma passada reta. Vamos ver quanto tempo que ele perdeu. Vamos ver o tempo perdido. A vantagem cai para 4 segundos e 3 para Schumacher. O Hakkinen está 5 e 6 atrás do Schumacher. 1 e 3 atrás do Schumacher, perdão. E o Rubens Barrichello, 9 segundos e 8 atrás do Hakkinen. Diniz, segunda troca. Pedro Paulo Diniz para, portanto, para a sua segunda troca. Ele estava na 11ª posição. No dia 12 de julho, agora começa a Copa dos Campeões. Pela jogada na Paraíba e Alagoas. Reúne campeões regionais, campeões das Copas regionais. Campeões das Copas regionais, campeão do Rio, campeão de São Paulo. E vale uma vaga para a Libertadores da América. E você vai ver ao vivo, claro, na Globo. Os grandes times do futebol brasileiro de todo o país. Um torneio importantíssimo que abre uma vaga para a Libertadores da América. Schumacher para Hakkinen. Vem caindo a diferença.
Vem caindo a diferença de Schumacher para Hakkinen, continuam rendendo mais as McLarens nessa parte da prova. Coulter é o primeiro, Schumacher é o segundo, Hakkinen é o terceiro, Barrichello é o quarto, Villeneuve é o quinto. 30 segundos atrás de Rubinho. O sexto é Trulli, o sétimo é Ralf Schumacher, o oitavo é Frentzen, o nono é Jason Button, o décimo é Fisichella, o 11º é Pedro Paulo Diniz e o 12º é Mika Salo. O 13º é Heidfeld, o 14º Irvine, o 15º Alesi, o 16º Genet, são os 16 que estão na prova. E aí você vai com o Alesi. Alesi que ocupa a 15ª posição. Aí Alesi com o Prost Peugeot. Piloto da casa, piloto francês, numa equipe francesa com motor francês. O único francês na Fórmula 1 atualmente. E aí nós temos Grande Prêmio da França, carro francês, motor francês, piloto francês. Eles só não queriam o 15º lugar, né? Gostaria que o Alesi tivesse um pouquinho mais na frente. Motor que se despede da Prost, porque a Prost tá tentando agora a Mercedes-Benz, está tentando o Renault, está tentando o Honda, e a Peugeot fala-se que vai para Minardi. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Postos Ipiranga, aqui tem tudo o que você precisa. Essa é a diferença de Coulter para Hakkinen do primeiro para o terceiro. E o Coulter vai tentando vencer a prova. Se o Coulter conseguir essa vitória, marcando 10 pontos, ele vai para 44 pontos. O Schumacher em segundo iria para 62, a diferença caindo para 22 pontos. Ele iria para 44, perdão, contra 62, a diferença cairia para 18 pontos. A diferença que atualmente é de 22 pontos. Por isso é importante o ataque do Mika Hakkinen em cima do Schumacher. Porque se o Hakkinen conseguir uma ultrapassagem em cima do Schumacher, Schumacher somaria 4 pontos indo para 60. O Coulter com a vitória iria para 44 e a diferença cairia para 16 pontos, a diferença que é de 22. Quer dizer, pode sonhar de novo em brigar pelo campeonato. Nós teremos 7 voltas, 7 corridas ainda depois desse Grande Prêmio da França. E a diferença do Coulter para o Schumacher só aumenta, agora de 6 segundos e 2. E do Schumacher para o Hakkinen continua caindo. 1 segundo e 2. E o Rubinho está 9 segundos e 7. Atrás de Hakkinen, mais 32 segundos à frente de Villeneuve. Todos eles já fizeram 2 paradas. Aliás, todos os pilotos que estão na pista, os 16 pilotos que estão na pista, já fizeram 2 paradas. A briga de Diniz com o Salo agora é o 11º e Diniz é o 12º colocado. Boa briga aí entre Jenson Button da Williams e o Frentzen da Jordan. 2 pilotos que estão aí na mira da equipe Jaguar, né? É o que dizem, né? Muita gente já dizia que o Frentzen estava 100% na Jaguar, e agora tem dentro da equipe, as fontes mesmo que você procura negam que tenha havido sequer um contato, sequer um início de negociações. Quanto ao Button, não. O Button é o nome que o Frank Williams gostaria de colocar na Jaguar, porque é 100% confirmada a vinda de Montoya no ano que vem para correr na Williams. Então o Frank, que é inglês, e o Button, que é atualmente o grande esportista inglês, a grande sensação inglesa, o Frank Williams tentaria colocar o Button numa equipe britânica como a Jaguar. Só que também tem um problema, colocar na Jaguar, mas um contrato que ainda pertença, de qualquer forma, pertença a Frank Williams, a Jaguar não está disposta a aceitar. E aí, essa é a esperança do Luciano Burti, porque está entre ele, Burti, e o Button, essa vaga de companheiro de Ed Irvine, porque Johnny Herbert vai mesmo parar. Mas o Burti hoje me dizia, assim, com uma expressão meio desanimada, dizendo assim, pois é, legal, você sabe, ele é inglês, né? A Jaguar, que é um inglês. Teve até uma brincadeira do Irvine com ele, Galvão. Ele disse pro Burti, nitidamente disse pro Luciano, se você fosse inglês ou alemão, você já teria assinado. Aí você vai vendo a encrenca ali na pista entre Minardi e Prost, Alesi e Gene, que ocupavam as 2 últimas posições. Olha como o Gene vem para cima do Alesi, toca no Alesi, ele não tinha como passar, ele toca no meio do Alesi, o Alesi vira ao contrário, ele fica ali bico com bico, também não tem como seguir, e o Alesi vai tentar girar para seguir na prova. E vai a forra, que ele gira quando o Gene ia saindo. Restando 20 voltas para o final.
E aí o drama do Schumacher com a pressão do Mika Häkkinen. A diferença já cai para menos de um segundo, é absolutamente visual. E aí o Rubinho pode tentar se aproximar de novo. O Schumacher virou em 21,4, o Rubinho virou 21,0. Tirou 4 décimos, é o que ele tem que fazer, porque o Häkkinen vai apertar em cima do Schumacher. O Schumacher não quer perder esse segundo lugar em hipótese alguma, porque sabe que aí a diferença despencaria de forma perigosa, caindo de 22 para 16 pontos. Do Schumacher em relação ao Coulthard, que está solto lá na frente, 8 segundos na frente do Schumacher. Ele não quer perder esse segundo lugar, e com isso o Rubinho tem que tentar se aproximar. Eles estão terminando a reta, o Rubinho está entrando pela reta aqui no circuito de Magny-Cours. Schumacher de novo está mal na corrida. Ele que voltou do segundo pit stop. Olha a boa briga aí do Button e do Frentzen. Ele voltou do segundo pit stop andando bem, mas já perdeu o rendimento. Já está como no primeiro. Você viu o Jason Button ali fazendo a ultrapassagem, o Frentzen tentou armar o X, mas não conseguiu. Com isso o Button vai passar à frente do Frentzen, ocupando a 8ª posição, depois de 53 voltas. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Corsa 2001, algo mais na categoria. Coulthard, Schumacher, Häkkinen, Barrichello, Villeneuve, Ralf Schumacher. São os 6 primeiros. Depois Trulli, Frentzen, Button, Fisichella, Salo e Pedro Paulo Diniz. Até a 12ª posição. Depois vem Heidfeld, vem Irvine, Alesi e Genet. Estão fora De La Rosa, Wurz, Mazzacani, Verstappen, Herbert e Zonta. São 6 os pilotos que estão fora no Grande Prêmio da França. Grande Prêmio que começou com a temperatura de 28 graus e a temperatura da pista 39 graus. Curiosamente, a temperatura sobe agora para 29 graus e a temperatura da pista baixa para 32 graus. É um tempinho no sol, um pouquinho mais de vento. E olha aí o Häkkinen para cima do Schumacher. Mas já chega aí a 29 graus. Começa a pegar legal o verão europeu. Aqui no centro-oeste da França, a temperatura já chega aos 29 graus. 8 décimos a vantagem de Schumacher para Mika Häkkinen. A sequência, um esporte espetacular, tudo para você sobre a decisão, sobre as semifinais da Copa do Brasil. Minas e São Paulo na parada, Atlético e Cruzeiro, São Paulo e Santos. Os jogos serão Santos e Cruzeiro, Atlético Mineiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo largaram na frente. Esporte espetacular. Vai mostrar a terceira etapa da Stock Car 2000. Corrida no último domingo em Londrina, a vitória de Chico Serra, a terceira consecutiva na temporada. Vamos ter o destaque também do basquete. O técnico Vadão, o novo técnico do Corinthians. Já já o esporte espetacular para você. Aí Schumacher, que é o segundo, e a perseguição ali de Mika Häkkinen. Mika Häkkinen na terceira colocação. João Pedro Paes Leme. Lembrando só uma curiosidade, a equipe Ferrari hoje está dividida, Galvão, porque é uma equipe italiana, obviamente, e hoje é a final da Eurocopa, França contra Itália. E o Jean Todt, diretor da equipe, é francês, então tem sempre brincadeira entre eles, e o Schumacher já disse que vai torcer para a Itália hoje. O Jean Todt, que já está há 7 anos. É difícil ficar 7 anos na Ferrari, ainda mais sem ganhar o campeonato, hein? E sendo francês ainda por cima. É muita competência. Olha o Rubinho dando um passeio fora da pista aí. Exatamente no mesmo lugar que passou o Coulthard. Não se perde tempo praticamente, perde-se muito pouco. Você viu ali o Rubinho na chicane exagerando um pouquinho, dando um ligeiro passeio ali fora da pista. A primeira posição é do Coulthard, 17 voltas restando. Você vê ali o Schumacher sempre com o Mika Häkkinen atrás dele. O Coulthard, 7 segundos e 8 de vantagem para Schumacher. O Coulthard fez uma volta que não foi muito boa. Você vê mais um carro aí que passa. O Mika Salo que passou reto ali, no mesmo ponto. E o Häkkinen para cima do Schumacher. O Coulthard já completou a volta de número 56. Vamos na volta de número 57.
Com o Coulthard em primeiro, com Schumacher em segundo, 8 segundos e 8 a vantagem de Coulthard para Schumacher. 21-1 a volta do Coulthard, 22-1 a volta do Schumacher, 22-0 a volta de Mika Häkkinen, 21-6 a volta de Rubinho, ele tira mais 4 décimos. Mas a vantagem de Häkkinen para Rubinho Barrichello ainda é de 9 segundos e 3 décimos. Esse aqui é o comparativo entre Schumacher e Häkkinen. As últimas voltas de Schumacher e Häkkinen. Eles que vêm brigando pela segunda posição. Restando 16 voltas para o final. Uma corrida com várias ultrapassagens, com muitas brigas. Mais uma vez com problemas para Rubinho Barrichello na troca de pneus. Ali no box da Ferrari. Restando 16 voltas para o final. Você vê o Coulthard como vai se aproximando ali para colocar uma volta em cima do Jason Button e do Hans-Harald Frentzen. O Button é o nono colocado, o Frentzen é o oitavo. Ele tinha perdido a posição, já passa e olha como vem o Häkkinen para cima do Schumacher. Ele tentou colocar ali outra vez na chicane. Schumacher vai ter tráfego, vem por dentro, vem defendendo a posição, faz a ultrapassagem. Não ficou com o traçado ideal. O Mika Häkkinen tenta vir para cima dele. Fizeram uma grande curva, agora vão para Estoril, contornando a Estoril. E tome velocidade, a parte de alta do circuito. E vem vindo o Schumacher para colocar uma segunda volta em cima do Heidfeld. Ele não perde tempo, coloca por dentro. Mika Häkkinen vem também. Deu uma balançadinha o Mika. Levou melhor o Schumacher, abriu um pouquinho em relação ao Mika Häkkinen. Diminui o tempo de Häkkinen para Barrichello. Os dois vão brigando e o Rubinho vem chegando. 22-9 a volta do Schumacher. 22-7 a volta do Häkkinen. 21-3 a volta do Rubinho. Apesar de todo o erro da equipe Ferrari, o Rubinho tenta chegar outra vez na briga. Vem se esforçando o Rubinho. Aí, Schumacher, Häkkinen, vai aparecer o Rubinho ali. Não chegou a aparecer no S de alta ainda. A diferença ainda é grande, ainda é de 8 segundos de Häkkinen para Rubinho. Mas a verdade é que o Schumacher vai segurar o Häkkinen, ou vai tentar segurar o Häkkinen o máximo possível ali naquela posição. A imagem bonita colocada com o Schumacher contornando e despejando potência na reta. Aí vem o Häkkinen de novo. Schumacher vira 21-9. O Häkkinen vira 22-4. O Rubinho vem atrás, vira 21-6. Baixa a diferença para 7-2. Vem chegando o Rubinho. Vem chegando o Rubinho, restando 12 voltas para o final. Ele vem tirando aí 7, 8 décimos por volta. Não dá para chegar, para tentar ultrapassagem. Mas ele pode entrar nessa briga aí. Olha o Schumacher, deu errado. O Schumacher e Häkkinen faz a ultrapassagem. Deixou para frear no limite. O Schumacher e o Häkkinen fez a ultrapassagem. Coulthard é o primeiro, o Häkkinen é o segundo, o Schumacher é o terceiro. Aí a equipe McLaren que por enquanto vai fazendo dobradinha. O que não é normal, deu uma errada ao Schumacher. Aí o Jean Todt, não tem expressão feliz, é claro que não tem. Não é bom pro Rubinho não, porque agora fica difícil para ele chegar na briga. Do jeito que vinha, ele podia chegar na briga. Schumacher parando. Não, o Schumacher vai parando. O Schumacher vai parando ali. O Schumacher então não foi um erro dele, pode ter tido um problema realmente. Olha como abre um sorriso ali aérea, mulher do Mika Häkkinen, não se conteve. Tá fumando o motor do Schumacher. Tá fumando o motor do Schumacher. Olha como ele vai tentando cortar caminho. Vem tentando trazer o carro. Vai terminando a prova para Schumacher. Ele faz algum sinal. Você viu que ele veio por dentro, que ele não quer jogar óleo na pista. Ele chamou os bombeiros ali, achando que pudesse estar já com início de fogo, mas não estava. Você viu como ele cortou caminho por tudo para não ficar na pista. Aí o Jean Todt, o Schumacher está fora, Coulthard é o primeiro, o Häkkinen é o segundo e Barrichello é o terceiro. Podia ter sustentado esse motor de Schumacher mais umas 4 voltas para o Rubinho chegar na briga com o Mika Häkkinen. A situação agora ficou ruim para o Schumacher e a situação para a McLaren melhora muito. Ela que em 9 anos de corrida em Mayencourt não venceu ainda nessa pista. Ao momento da ultrapassagem do Häkkinen, você vê que o Schumacher já olha de uma forma... Ele escorregou de forma estranha ali. Ele já foi o motor, jogou óleo na roda traseira. Estava jogando óleo na roda traseira. Ele jogou óleo na roda traseira ali, o Schumacher segurou e aí você vê o Rubinho. A essa altura, o Schumacher já não marca mais nada, ficando com 56. O Coulthard vencendo vai para 44.
A diferença de 22 cai para 12 pontos. Aí Michael Schumacher vai voltando. Vai acenando para o público, os torcedores da Ferrari que agora tomam conta de todos os circuitos da Europa, torcedores da Ferrari, os alemães que torcem para o Schumacher. E lá vem o Rubinho tentando se aproximar. A diferença de 7 segundos e meio. Coulthard é o primeiro, virou um 21-1. Häkkinen virou um 21-6. O Rubinho virou 22-5 porque pegou tráfego, a diferença subiu para 8 segundos e 4. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Nokia, o mundo todo só fala nele. Nós vamos aí para as 12 voltas finais. Coulthard é o primeiro, Häkkinen é o segundo, Rubinho é o terceiro. Aí o momento em que abanou ali atrás o Schumacher, deve ter estourado o motor ali, aí joga óleo na roda traseira. O normal é rodar, né? O Schumacher deu ali uma balançada, deu uma tirada de pé. O Coulthard fez a ultrapassagem, aí o Rubinho se livra do tráfego. Tenta se aproximar, vai tentar agora a esperança da Ferrari. Tentar uma arrancada, um sprint final aí para cima do Mika Häkkinen. Mas não é fácil, não fica fácil não. Sai de baixo as confusões de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Belíssimo Grande Prêmio da França, com muitas emoções e muitas modificações nas primeiras posições. Não foi só no box, não. Não se decidiu no box, não. O Coulthard ultrapassou o Rubinho, ultrapassou o Schumacher numa briga dura, difícil, chegando a tocar rodas. O Häkkinen pressionou o Schumacher também. E agora nós temos Coulthard em primeiro, Häkkinen em segundo, Rubinho em terceiro. Villeneuve é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Trulli é o sexto, Frentzen é o sétimo, Jason Button é o oitavo, Fisichella o nono, Salo é o décimo, Irvine é o 11º, Diniz é o 12º, Heidfeld o 13º, Alesi o 14º, Geneu o 15º. Häkkinen e Barrichello, 21-4, 22-5, 21-6, 22-5, 22-1, 22-3. Mais rápido o Häkkinen. Por esse andar aí, 59, 60, 61, não dá para o Rubinho chegar no Mika Häkkinen. Ficou muito claro durante a corrida que a McLaren teve um carro mais equilibrado. A Ferrari foi muito melhor em luta pela pole position, melhor inclusive em condições de andar rápido quando precisasse, mas não numa constância de 72 voltas da corrida. E o campeonato ganha muito com isso. A corrida é aquilo que a gente gosta de ver, né? Briga na freada, ultrapassagem, e o campeonato esquenta justamente indo para a Áustria, onde é um circuito que também proporciona esse tipo de briga. A Fórmula 1 vai seguir em 2 semanas na Áustria, depois mais 2 Alemanha em Hockenheim, mais 2 Bélgica, Spa-Francorchamps, e depois mais 2 Monza, Itália. É a parte nobre, digamos assim. Eu pulei aí Hungria, né? O circuito de Hungaroring, que é o único circuito de baixa velocidade e curvas travadas. Você vai para a Áustria, sai daqui, vai para a Áustria, é o Schumacher aí. Da Áustria, vai para a Alemanha, depois você vai para a Hungria, depois vai para Spa-Francorchamps e depois para Monza. Digamos, vindo de Mônaco, a parte nobre realmente da Fórmula 1. E aí que tende a se decidir o campeonato. E volta o Coulthard para a briga. E volta muito, porque se vencer vai para 44 pontos contra 56 do Schumacher. O Mika Häkkinen vai para 38, se permanecer assim, e o Rubens Barrichello com a 4ª posição para 31. A vantagem de Häkkinen para Barrichello passa a ser de 10 segundos, não dá mais para o Rubinho brigar pela 3ª posição, a não ser que aconteça algum problema com o Mika Häkkinen pela 2ª posição, a não ser que aconteça algum problema com o Mika Häkkinen, que é o 2º colocado. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade, 2ª edição. A vantagem de Frentzen para Jason Button. O Frentzen é o 7º, Jason Button é o 8º colocado. Você está vendo aí o Villeneuve? E logo atrás dele, o Ralf Schumacher. Essa briga vale a 4ª posição. Villeneuve aí, e logo atrás o Ralf Schumacher. Villeneuve é o 4º colocado e Ralf Schumacher é o 5º colocado. A Williams volta a essas posições que ela ocupou desde o início da temporada, mas que no Canadá ficou totalmente fora, né? O Canadá foi uma decepção. A Williams não brigando pelas primeiras posições. O campeonato está muito equilibrado. Agora o Coulthard ficando 12 pontos atrás do Schumacher é uma notícia muito boa, e realmente a Ferrari e McLaren partindo para uma decisão na parte final do campeonato. Em 208 pontos
disputados até agora no ano, eles já ganharam 150 antes dessa corrida. Essas duas equipes ganharam 150. Olha o toque. O Ralf está querendo de qualquer forma ali para cima do Villeneuve. Vai a quarta colocação. Várias brigas durante toda a prova. Estamos na volta de número 64 no total de 72 voltas. O Coulthard tem 14 segundos de vantagem para o Hakkinen, que tem 10 segundos de vantagem para o Barrichello, que tem 35 para o Villeneuve. Então aí vem a briga, ó. Villeneuve é o quarto colocado, o Ralf Schumacher é o quinto, e os dois estão por colocar uma volta em cima de Pedro Paulo Diniz, que vem na 11ª posição. E o Diniz ali, quando abrir, vamos ver se o Ralf Schumacher tenta se aproveitar, porque vai para a pressão o Schumacher em cima do Villeneuve. Uma corrida que teve grandes lances e o Pedro Paulo Diniz abrindo ali, praticamente parando o carro para que os dois passem. Praticamente parou ali o carro, o Pedro Paulo Diniz, para que os dois pudessem passar. Aí Villeneuve e Ralf Schumacher vale uma posição de honra, claro, porque vale a quarta posição. E toda a corrida que começa a briga fora Ferrari e McLaren é pela quinta posição. Com a quebra do Schumacher, o Villeneuve ocupa aí a quarta posição e o Ralf Schumacher está em cima dele. Uma briga boa, uma briga que se repete. Na corrida do Canadá era o inverso, o Villeneuve atrás do Ralf. O Villeneuve foi tentar ultrapassar um outro adversário e pegou o Ralf no meio, tirou ele da corrida e imediatamente foi lá no cockpit pedir desculpa. E agora é o inverso. Extremely well tucked up behind slower cars. Coulthard leading then by 15 seconds from Hakkinen and Barrichello fourth. This is the battle. Barrichello third. This is the battle for fourth place between Villeneuve and Ralf Schumacher, both of them needing points-paying positions today. And VAR started out the season very strongly. Got points in the first Grand Prix in Australia, and since then it's fair to say that Villeneuve has not had the happiest of times. He hasn't scored any points now for 5 races. He looked quite good in Canada, qualified up in 7th place, and certainly looked as though he was going to get some points, but failed once again. Meanwhile, Ralf not scored for 3, so which of these two is going to come out on top? Now, this is a good idea of just how much grip they lose during the Grand Prix as the tyres wear away. Last week, when they were running on the tanks, they were in the 1-minute 16s and 17s on a test circuit when it was quite a bit cooler at certain times. Now they're in the 1-minute 22s, a full 6 seconds a lap slower. And, well, a Formula 1 car goes an awful long way in 6 seconds, but that's why that just demonstrates to you how much they're struggling for mechanical grip out there. No sign of the rain which some people forecast earlier in the day. It's still a sunny day. The clouds are coming over. The track temperature has dropped a little bit as the Jordan locks up a wheel. Heinz-Harald Frentzen still being attacked by Jenson Button, and Button obviously putting a lot of pressure on Frentzen because Frenzen's starting to make some mistakes, I think. Yeah, solid day for Jenson Button. He's had 3 or 4 pretty lackluster weekends recently, but I would say this is one of his strongest performances of the year, and very, very timely too. But still, he can't get past that Jordan, even though, without doubt, he's in a faster car, faster package. And the real sad thing about this, Martin, it's been a terrific scrap throughout the race between Frentzen and Button, but look at it, it's just for 7th place. This isn't for a points-paying position. Of course, one of the cars in front may well retire, but all this effort just for no points at all. Nothing to show for it. You'd rather finish nowhere than 7th, but you know, remember, Jenson Button made a great move, I think it was on Verstappen, in the Brazilian Grand Prix to take 7th place. Later on, Coulthard's thrown out of the race in the McLaren for a technicality, and Button ends up picking up his first World Championship point, so you just can never give up. You mentioned that disqualification of Coulthard in Brazil, of course. He was second in that race. If he'd been able to keep those points, he would have been, if he wins this race today, just 6 points behind Michael Schumacher at this stage in the World Championship. Obviously, the 6 points were taken away from him, so he'll be 12 points behind Michael Schumacher if he can hold on, and he's just got 6 more laps to do in this French Grand Prix. And, well, he may well look back at Brazil. He may well look back also at Canada, where he stalled on the grid, as 2 opportunities. Without those 2 things, he would be right with Michael, and it would be game on for the championship. As Murray would say, if his F1 spelt backwards. But, yes, I do believe Coulthard was robbed. It's my personal view of those points in Brazil. But you have to say he gave them away on the start line in Canada. Whatever the reasons, he stalled the engine and gave away a solid 6. It may have cost him as much as 14 points. I think he could have won that race. I think in the race it would be similar to today. He had some good pace in a race setup, and of course Michael went on to get the full 10, whereas he may have only got 6, and David
got absolutely zero. So it cost him very dearly, but there's still 9 races, including today, to turn that around. Well, I was going to say that's enough for looking backwards. Let's look forwards, because we've still got a championship on our hands here, very much alive. David Coulthard is taking the fight to the Ferrari of Michael Schumacher. It looks like these two are going to be the two main championship contenders. We haven't had a British championship contender, of course, since Damon Hill, but David Coulthard certainly has stepped up and is making himself known. And every time Coulthard was anywhere, I thought it was a bit over the top personally. Rabsi Coulthard, every time he got anywhere near Michael Schumacher, he felt the need to gesticulate and run into him. He wasn't satisfied with just passing him. He had to sort of have a go at him as well and say, take that, and next time I'm here, it'll be even worse. I think psychologically, it's a smart move. So at the front, Coulthard leading by 16.5 seconds now from Mika Häkkinen, who was as little as 1 or 2 seconds behind him earlier on, but he seems to have dropped back a little bit now, Häkkinen. Content, I think, to finish second, and for sure the McLaren team will tell them to hold station. There's absolutely no need for either of them to catch up. Barrichello, you're looking at now on the screen, of course, caught right up to his team leader Michael Schumacher in the closing stages of the Canadian Grand Prix, and was told in no uncertain terms not to pass his team leader. Michael, of course, suffering at the time from a brake problem. Yes, a good drive, a solid drive from Rubens again today, but you can't say sparkling, can you? It was good, but he was always on the defensive, and his pace has been, you know, only where it really should be in that car. It's nothing exceptional, and Rubens, I think, he's in 3rd place, but he's 30 seconds behind Coulthard, and I think he'll wish he'd have got a little bit better setup and been able to stay up with those leading pack to get his first chance of a Grand Prix win. The guy I want to talk about is right here, Jacques Villeneuve. He's locking up a wheel there. He's under all kinds of pressure from Ralf Schumacher. But what a superb performance from him today in the British American Racing Honda. They came here really under a cloud this weekend with the news that they no longer had exclusivity from next year onwards with the Honda Works engines. Jordan would be having them for the next 5 years. A real slap in the face for everybody at the British American Racing team. And yet Villeneuve qualified 7th. He's running 4th on the road. A terrific drive from him. And this will give enormous confidence to all the boys back at Brackley. They've taken such a panning in the press over the last year when they came out big saying, we're going to win our first race, we're going to rewrite the rules. And they did appallingly last year, didn't score a single point. And now this year they started well in Australia, faded a little bit recently, and now Villeneuve is on his way to 4th place and 3 very well-earned championship points, as long as he doesn't lock up his tyres too much and let Ralf Schumacher in. Yes, I think BAR will be looking inwards and not outwards. They're also saying, of course, Honda are helping them with the chassis, and I think they're still on the ascendancy as a team. So I don't think they'll be too worried about the Jordan news in that respect. They've got to sort a few things out in-house first. But, you know, once again, Villeneuve was a reasonable player in Canada, to say the least. And until they got wrong-footed on a tyre choice, had he have pitted 1 lap later, Villeneuve would have been a major player in Canada if he'd have put the wets on. Louise, what can you tell us? That tension I was talking about at McLaren earlier on, believe me, it's all gone. They're laughing, they're smiling. In fact, they've asked me to tell you, James, would you like to stay up there in the commentary position, because they like the results that they get when I'm down in the garage a lot better. Well, I won't even begin to answer that question, Louise. We've got 3 laps to go at the end of this French Grand Prix, and I think the main question now is, can Villeneuve keep away Ralf Schumacher? Eddie Irvine just flashing in the pits for his 4th stop of the afternoon, down there in 11th place. A dismal weekend for Jaguar, unfortunately. So Irvine, yet more problems. We don't know what they are. We haven't cut to him, and there you see him just departing. So 4 stops for him. Johnny Herbert out of the race somewhat earlier, in fact the 2nd car to retire on 20 laps into the race. Yeah, we should just run through the retirements. The first to go was Ricardo Zonta in the BAR. We saw him going off the track on his own. Johnny Herbert, we saw being wheeled into the pit lane. Jos Verstappen, his car stopped at the end of the pit lane. Matt Takani made a mistake. Wirtz made a mistake. De La Rosa, we don't know what happened to him, but he went out on lap 25. And Michael Schumacher, of course, the engine blew. So 15 cars still running, and it's been a very low attrition rate afternoon. Despite the temperature, it's dropped a little bit now. It's 33 degrees track temperature and 30 degrees air temperature. Still warm enough, and you're on board with Rubens Barrichello. 2 laps to go. Listen, he's even downshifting in the middle of the corner. He's got no grip. He's really struggling. I mean, you're normally on the power there. Rubens, without having to make another downshift, he had so little grip. And Häkkinen now some 15 seconds down the road from 3rd place man Barrichello.
and approximately 15 seconds behind his teammate Coulthard. And Coulthard has had the legs on Häkkinen all through the practices, qualifying and through the race, so it doesn't come as any surprise around here today that Coulthard certainly does appear to have his car hooked up nicely. Well, he's had the legs on Häkkinen for the last 3 races, I think it's fair to say. I mean, Coulthard really has had a bit between his teeth. That superb victory in Monaco. Of course, looking back a little further, the victory as well in the British Grand Prix for David Coulthard. Agora o Ralf pra cima da se anima, né? Porque agora ela chega muito. Ela fica 88 a 86. A 82, perdão. 6 pontos. Mas a Ferrari está pensando no título de piloto. O negócio de campeonato de equipe, eles não estão pensando, eles querem fazer um piloto campeão, que não acontece desde 79. Volta final para Coulthard. Aí vem David Coulthard para vencer mais uma vez. A equipe McLaren já vai se preparando aí para mais uma vitória. Agora com Coulthard. Ele vem para a 9ª vitória na carreira. Vem para a 9ª vitória na carreira, David Coulthard. Vem para voltar a disputar o título realmente. Abrindo mais 4 pontos em relação a Mika Häkkinen. Se Schumacher fica com 56, ele vai para 44. E o Häkkinen fica com 38, ele abre 6 pontos para Häkkinen. É o piloto do ano, Häkkinen. I want to be aggressive as Eddie Irvine tries to be a hero. A little bit of showboating on the last lap, knowing that the cameras are following David Coulthard. Absolutely no point in him trying to get past him. Well, David, of course, cruising to the finish line. Eddie on a fresh set of tyres, enjoying himself. But don't run into the back of Coulthard. Eddie will not be Mr. Popular in the UK on that one. But David now just a few corners from home. Yes, David Coulthard in the final sector of the final lap of the 2000 French Grand Prix. He's heading for his 3rd Grand Prix victory of the season. A victory which will take him to within 12 points of Michael Schumacher in the World Championship. Piloto do ano, Häkkinen. E aí David Coulthard vence o Grande Prêmio da França e festeja muito. Finalmente uma vitória da McLaren em Manicur, onde se corre o Grande Prêmio da França desde 1991. Häkkinen vem para a dobradinha da McLaren. Häkkinen é o 2º colocado. Festa da McLaren. E vai aparecer Rubinho para fechar o pódio. Mais uma vez Rubens Barrichello no pódio. Ele que foi 2º em Mônaco, 2º no Canadá, vem para ser 3º. Tendo a honra de trazer a única Ferrari até a bandeirada final, Rubens Barrichello. All has been David Coulthard. Yes, Coulthard there. He doesn't show too much emotion, but for him, he was shaking his fist and going crazy as he passed his management and mechanics on the start-finish line there. And Villeneuve now looking like he's got a bit of space. He's going to take that 4th place. He's a minute behind the leaders, but the winning management team there, Norbert Hauger, Mercedes-Benz, Ron Dennisov, the McLaren team are already celebrating. Their man is a minute down the road as Villeneuve goes over the line. Yes, more points for British American Racing, and well done to everyone at Brackley. I'm sure you'll take enormous confidence from that. Ron Dennis there on the left, Adrian Newey, the designer of the car, as Ralf Schumacher crosses the line to claim 5th place, and Jarno Trulli were waiting for him in 6th. 7th, Heinz-Harald Frentzen, 8th, Jenson Button, 9th, Giancarlo Fisichella, and 10th, Mika Salo. Well, we've got some big sport coming up later this evening on ITV with the European 2000 Soccer Championships, Italy versus France. We've had some fantastic sport here today at Magny-Cours in France, and David Coulthard has closed up to within 12 points in the World Championship of Michael Schumacher. 56 points to Schumacher and 44 to Coulthard. Häkkinen on 38 is just 6 points clear of his teammate, and Rubens Barrichello, of course, in 4th on 32 points. The big question marks after this, of course, Martin, will be, is this the point at which Ron Dennis of McLaren tells the team that it's going to be David Coulthard now who has to chase after Schumacher in the championship? They can't afford for Häkkinen and Coulthard to take points off each other from here on in. So that's the big question mark coming away from here. I don't expect you to answer it for me, but I know it'll be the one that the press are looking at tomorrow, and it'll certainly be the one foremost in the mind of David Coulthard once he's got over the sheer joy of winning his 3rd Grand Prix of the season. Well, as the man who negotiates David Coulthard's contracts, I would like to claim the 5th Amendment on that one, but certainly it's a question that's got to be asked. Whether the points difference is enough at this stage is just 6, but clearly if they're going to beat Michael Schumacher, they're going to have to gang up on him. But David Coulthard softened him up a little bit today, didn't he? Well, there he is, David Coulthard. Very, very popular. Look at this reception. Wow, as he's put some new light on this championship. Well, Daz, I know you're a mad Ferrari man, and I don't mind them myself, but really, in terms of the championship, this is a good result because no one likes to see anyone romping into the distance. We'll just get the national anthem out of the way and I'll come back.
Yeah, I mean, as I was saying to you, Des, no one likes to see anybody romping away into the distance. I mean, with a little bit of luck now, we might just see it go right down to the wire, which is going to make it a lot more interesting. I know it's been said right throughout the race, he reinvented himself over the winter months. I mean, whatever he's done mentally to turn himself around, it's just been stunning. Well, he's more assertive, he's more aggressive, he's a lot more confident. And Mika seems to have gone the other way. I mean, Mika seems to have sort of gone backwards a bit in his confidence and speed. I know this could be a silly thing to say, but to walk away from maybe that accident with the aircraft, maybe you reassess yourself in life there. Well, I don't know. Perhaps he said, look, I'm going to get a second chance at this. I'm going to make the best of it. But, you know, it's just good to see a guy having an aggressive go. I mean, the way he took Schumacher then was, you know, that's what we want to see more of in Formula One, some real good sort of aggressive overtaking. And of course, you'll be hearing from the drivers very shortly. The champagne spray goes on, and there'll be some celebrations tonight. I'm going to say this only because it's something that we've seen both live and off pitches on television. He does not have the support after a race that Mika Hakkinen does from Ron Dennis. Well, it appears that way for sure, but I know he's extremely popular with Mercedes-Benz. He's very, very good out of the car. He's a very good diplomat, you know, both for McLaren and the sport. You know, he really does, corporate-wise, do a far better job than Mika, who's not exactly eloquent. Well, this guy's almost a perfect image. Yeah. And not a bad shot, is it, McLaren? 1 and 2, Ferrari hanging there. The red colours coming in third to in this race, but boy, oh boy, it was a pretty dominating display from McLaren. I've got to say, they've won the pit battle again. I mean, Ferrari were doing so well the last couple of years in the pits, but McLaren now are spot on. Oh, well, they've always been good, though, haven't they? I mean, you know, Ron Dennis really drills them like a sharp military operation. Perhaps it was David Coulthard's $2 million raise that's helped a bit as well. I mean, you know, signing the new contract and getting the extra $2 million could be a bit of a help.